em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli. A Ponte estreia em casa, enfrentando dentro de instantes o time do Santo André. 22 graus a temperatura neste momento em Campinas e a bola vai rolar. O rápido intervalo e voltamos já aqui na Bandeirantes. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No
coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. O comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada para enfrentar o Santo André com camisa de número 1. No gol, Luan. Na lateral direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão. Na vaga de Ednei, que foi cortado por conta de uma entorse no tornozelo. Ao lado dele, 4, Juan Renato. E na lateral esquerda com a 16, Yuri. No meio campo, 5, Dauan. 8, Vini Locatelli. E 20, fazendo a estreia com a camisa da Ponte, Renan Mota. No ataque, 11, Pedrinho. 9, Paulo Sérgio. E 21, Moisés. Repetindo a escalação da macaca, 1, Luan. 22, Apodi. 3, Luizão. 4, Juan Renato. E 16, Yuri. 5, Dauan. 8, Vini Locatelli. 20, Renan Mota. 11, Pedrinho. 9, Paulo Sérgio. 21, Moisés. No banco, à disposição de Fabinho. 12, Gabriel. 13, Thiago Lopes. 18, Leonaldi. 26, Jean Carlos. 27, Papa Faia. 39, Igor Maduro. 45, João Veras. 90, Bruno Michel. E 98, Dali. Bandeirantes, Santo André do Coração. Que já está pronto e escalado pelo técnico Paulo Roberto Santos. Com camisa de número 1 no gol, Fernando Henrique. Na direita com a 2, Marcos Martins. Na zaga, 3, William Goiano. 4, Rodrigo. E na esquerda com a meia dúzia, Giovanni Palmieri. No meio campo, 5, Léo Costa. 8, Marino. E 10, GG. No ataque, 7, Rony. 9, Ramon. E 11, Minho. Repetindo a escalação do Ramalhão. 1, Fernando Henrique. 2, Marcos Martins. 3, William Goiano. 4, Rodrigo. Costa, 8, Marino. 10, GG. 7, Rony. 9, Ramon. 11, Minho. No banco, à disposição de Paulo Roberto Santos. 12, Ivan. 13, Douglas Mateus. 14, Leandro Souza. 15, PV. 16, Bruno Santos. 17, Fraga. 18, Paulo Roberto. 19, Rafael Vinícius. 20, Thiago. 21, Fernandinho. E 22, Caio Rangel. Arbitragem do jogo. Jovem de 23 anos, Fabiano Monteiro dos Santos, será o árbitro da partida entre Ponte Preta e Santo André. O assistente 1 é Danilo Ricardo Simão Manes e o assistente 2, Miguel Catânio Ribeiro da Costa. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tem futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, segunda apresentação da Ponte dentro do Campeonato Paulista. Problemas aí pro Fábio Moreno, time bastante desfalcado, inclusive no banco, mas perde o seu principal jogador em função da peste maldita, a Covid-19. O Camilo está fora e também não tem a possibilidade aí de contar com uma das principais contratações para a temporada de 2021, que é o Ednei, zagueiro experiente, como é experiente também o Luizão, mas o Ednei estreou bem contra o Novo Horizontino no sábado passado lá em Novo Horizonte. Entra o Luizão e a Ponte vai tentar aí, não ter nenhum problema, nenhuma solução de continuidade na zaga com Luizão e Juan Renato. As laterais são as mesmas e aí no meio o problema, Dauan, Vini Locatelli continua fora, o Barreto, vem o Locatelli e aí, claro, uma incógnita estreando
Vamos ver como pode produzir o Renan Mota, que estava há muito tempo fora, estava no futebol japonês, e a gente espera que ele consiga ter uma boa apresentação. Na frente, os mesmos 3 jogadores que atuaram lá em Novo Horizonte: Pedrinho pela direita, o Moisés pela esquerda e o Paulo Sérgio mais centralizado, porém flutuando bastante, voltando para buscar o jogo e sendo às vezes mais um homem de articulação do que propriamente um homem de área, um centroavante de referência. Vem o Santo André, que empatou 2-2 com o Santos, empatou bem, é sempre um time bem armado pelo Paulo Roberto, mantém algumas caras ainda do time do ano passado, mas poucas, e tem aí como jogador mais experiente o Fernando Henrique, bom goleiro, quando está inspirado vira um paredão apesar da idade. É jogo equilibrado, não atribuo pelos desfalques, pela ausência do Camilo, não atribuo nenhum tipo de favoritismo para a Ponte, mesmo jogando em casa, pelos seus problemas no gol. Mais uma vez o Luan, né? 4º goleiro da equipe, foi bem lá em Novo Horizonte, mas ainda é um garoto muito inexperiente. Fabinho Moreno vai falar aqui na Bandeirantes. Vamos ver o que é que ele imagina da partida e o que é que ele pensa. Triste, porque o futebol faz parte do cenário do Brasil. O Brasil está passando por uma dificuldade muito grande e o futebol não fica longe, apesar dos protocolos. A gente vê que a Covid é séria, preocupa e a gente perde jogadores, atrapalha o planejamento, mas o principal é o cuidado com o ser humano, né? Então a gente lamenta as perdas, mas a gente trabalha para que dentro de campo isso seja minimizado, né? O Renan vai entrar na função do Camilo, está bem treinado e eu acho que vai fazer uma boa partida. Esse é o Fábio Moreno, Tigrão. Obrigado, Lope. E a sua expectativa, meu caríssimo Gleger Zorzin? Boa noite, Tigrão. Um abraço para você, um abraço aí pro amigo ligado na Bandeirantes. É um jogão, né? Jogo bom pra Ponte. Jogo truncado também, né? Os times do Paulo Roberto, sempre muito truncado, sempre muito pegado, né? Marcação. Ele é a cara do Paulo Roberto. E o Santo André, com algumas caras novas também do ano passado, tem aí alguns jogadores experientes também. Eu tô confiante no time da Ponte. Pelo primeiro tempo que eu vi no jogo contra o Novo Horizontino, acho que a Ponte teve um volume de jogo muito bom, criou algumas oportunidades. E se nós analisarmos tecnicamente, esse time do Santo André está lá no mesmo nível ali do time do Novo Horizontino. Agora, claro que com a ausência do Camilo, a Ponte perde no poder ofensivo, perde no poder de armação, de criação, né, na bola parada. Tomara que o Renan Mota faça um bom jogo. Ele é um bom jogador, eu acho que o Fabinho acerta na escalação, porque tinha poucas opções, e o jogador que se aproxima das características do Camilo é o Renan Mota, e assim ele não muda a plataforma. Tomara que o Moisés esteja inspirado, tomara que o Pedrinho faça um grande jogo, e mais uma vez, viu, Batistão, vou estar torcendo para que o Luan faça um grande jogo. Tudo pronto, vai começar o espetáculo no estádio Moisés Lucarelli. Sempre antes de cada partida, 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Lamentavelmente, os nossos sentimentos a todas as famílias. Pronto, a bola vai rolar. E quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca!
majestoso placar de 0-0. O time da Ponte, neste primeiro tempo, vai atacar contra o gol da linha do trem e, consequentemente, aliás, a Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada e, consequentemente, o Santo André vai atacar contra o gol da linha do trem. Tentou sair jogando, o árbitro já paralisa e marca a falta em Yuri no campo de defesa. Olha, tivemos 1 minuto de silêncio. Eu disse aqui para as vítimas do novo coronavírus e entre elas o Vladimir Marcolino. Vladimir era ponte pretano da pele até o osso, nosso amigo, né? Nosso amigo e numa época aí também patrocinador, trabalhou muito tempo na Nipocar em Campinas. E o Vlad, como era carinhosamente conhecido, infelizmente nos deixou por causa da Covid-19. E também o Átila Maia, que era um grande ponte pretano da pele até o osso, também acabou nos deixando. E 1 minuto de silêncio também em homenagem a essas duas vítimas. E a bola foi embora numa arrancada do Apodi pela direita, tocou na defesa do Santo André. É escanteio para a Macaca bater. Primeiro escanteio da Macaca no jogo. Estão na bola camisa número 20 Renan Mota e também camisa 16 Yuri. Vem bola na área do Santo André. 2 minutos passados, primeiro tempo. Renan Mota autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, a bola passa por toda a extensão da grande área, vai lá pela direita, vem Juan Renato, toca na área pelo setor direito, dominou, ajeitou em cima da marcação, vem na bola da Juan, rolou para Juan Renato, bateu cruzado em cima da marcação, tira lá atrás e afasta o time do Santo André, sai jogando a bola pela direita, levantamento torto para fora pela linha de fundo do Moisés, é tiro de meta, campo de defesa para o Santo André bater. E o torcedor da Ponte Preta vai reparar também, aquele que está ouvindo a Bandeirantes e acompanhando o jogo na TV, que o gramado está com cores diferentes. É que o gramado do Moisés Lucarelli, alguns pedaços passaram por uma reforma e por isso ele tem ali uma tonalidade diferente de cor. Tiro de meta para o goleiro Fernando Henrique, segunda temporada dele no Santo André. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 3 minutos e meio, comecinho da partida no estádio Moisés Lucarelli, domina o time do Santo André, bola pela esquerda, vem dominando, ajeitando, tentando a passagem, Palmieri volta, recua, toca lá na defesa do time do Santo André, vem pela direita para fazer o passe, o Rodrigo abrindo, lateralizando o jogo na ponta direita para Rony, volta a bola no campo de defesa, recebe lá atrás o William Goiano de perna direita, atravessa do outro lado pela esquerda, levantamento no campo de ataque, bola cumprida para Ramon, passa por ele, sobra fácil lá atrás, Luan sai jogando lá dentro da grande área com os pés. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sai jogando Luan com os pés para Juan Renato. Ele domina pela metade da quarta zaga. Rola a bola para Yuri no campo de defesa. Ele perde a canhota por dentro com Renan Mota. Deu na defesa, voltou o time do Santo André, já retomou. Tenta uma passagem pela direita, Minho com passe de calcanhar. E Yuri chegou, tirou, dominou, saiu jogando, recua um pouco para dar uma ajeitada. Faz o passe de calcanhar para Juan Renato. Ele domina na quarta zaga, troca a bola de lado para Luizão. Reaparecendo no time do Guarani, toca devolvendo a bola pela direita, aliás, reaparecendo no time da Ponte Preta. Guarani jogou há pouco, ganhou de 1-0 lá em Ribeirão Preto com a narração de Leandro Boles aqui na Bandeirantes. Daqui a pouco mais detalhes e informações aqui na Bandeirantes no Jogo Aberto com Edu Pinheiro. O craque do jogo em todas as transmissões de futebol vai ganhar brinde da Churrascaria Sulina. É isso mesmo, e atenção, hein? Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido.
E aí pelo WhatsApp 3258-1980 você pode fazer o pedido e retire lá no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro. Time do Santo André desceu na velocidade, a bola na área, tirando lá atrás, afastando a defesa da Macaca. Escanteio para o Santo André bater. Jogada do Minho, camisa 11, fez o cruzamento, o Apodi na hora certa e no lugar certo, fez o corte pela linha de fundo. Tem escanteio, Santo André, Marcos Martins na bola. Marcos Martins está autorizado, vai para a bola, para a batida na cobrança e escanteio. Meteu o pé canhoto, cruzou no primeiro pau, Moisés ajudando o tiro de joelho. A bola voltou pela direita, Marcos Martins tocou na lateral para GG, a bola passou por ele, foi embora para a linha lateral em cobrança de arremesso para Macaca. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6h40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Ponte Preta 0, Santo André 0, alô Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, sempre na escuta ali, Wi-Fi, 18 anos que eu tô no teu cangote ali, é isso aí. Bom, é o seguinte, lá em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Guarani 1, quem marcou foi o Rodrigo Andrade, aos 16 do segundo tempo. Um abraço pro Leandro Silva, lá do Morumbi, ele é TC10, hein? Olha, mas eu tô muito bravo com o Fábio Moreno. O Fábio Moreno não é técnico pra Ponte. Um abraço aí, Leandro Silva. Bandeirantes. Domina, vem pela direita, arranca Luizão, meteu a bola de perna direita para correr, Apodi levou para a linha de fundo, recolheu o pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Apodi rola a bola, solta para Dauan, ele vem dominando, rente, arrisca lateral e vem andando para trás, tipo caranguejo, recua, toca tudo lá para trás para Luan. Falei agora há pouco do Luizão, que está reaparecendo no time da Macaca. E aí, Lupe, fala um pouco sobre a contusão do Luizão, está recuperado. A penúltima rodada, né, na verdade, a terceira rodada, faltando 3 rodadas para terminar a Série B, ele sofreu uma fratura no dedo e por isso a Ponte teve que renovar o contrato dele porque ele estava machucado. Está recuperado, inclusive marcou um gol no jogo treino contra o Primavera na última segunda-feira e com a ausência do Ednei, reaparece na equipe titular da Macaca. Domina, Lucatelli, abriu no fundo, Apodi, pé direito, levantou, cruzou na área para Paulo Sérgio, subiu lá atrás, tira Marcos Martins. De cabeça, bola para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Vem Yuri para fazer a reposição no campo de ataque. Vai tomando posição no Majestoso. Autorizado. Lançou no fundo do campo para Moisés. Tentou devolver com dificuldade. Minho. Tira, bate de perna direita. A bola sobra pela esquerda. O time da Ponte tem a posse de bola. Placar de 0-0. Juan Renato para Vini. Lucatelli voltou para dentro do círculo central. Para Luizão, para Juan Renato. Desistiu de lançar da frente, preferiu o recuo para Luan. Goleiro sai dominando lá atrás, devolvendo a bola para Juan Renato, para Vini Lucatelli. Ele recua pela metade da zaga no campo de defesa, do lado direito, de perna direita, solta o jogo lá pelo setor direito, vai sair jogando lá atrás. Vini Lucatelli lançou para Apodi, se manda, vai para dentro da grande área, passe e vai embora. A bola saiu lá pela esquerda, Fernando Henrique apenas acompanhou. É tiro de meta para o Santo André bater. O Apodi, que tentou alcançar a bola para fazer o cruzamento, hoje é o capitão da Ponte Preta com a ausência do Camilo. Camilo que foi diagnosticado com coronavírus, além do Camilo, o Ryan, o Barreto e também o goleiro Pedrão. São os 4 jogadores que foram infectados pelo maldito vírus. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon, 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10
2:40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Ponte Preta 0, Santo André 0. No outro jogo de hoje, lá em Itu, Ituano 1, São Bento 0, gol de Iago Dias e pênalti aos 46 do primeiro tempo. Jair, aqui da Vila Teixeira, tava lá, vem Batistão. Toda hora o time toca pra trás, assim não dá. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando esta partida. Bola pela direita, Minho se manda, vem o time do Santo André na passagem. Marcos Martins, pé direito, cruzou na área, desvio, bate Ramon, a bola vai embora. Bateu do jeito que veio, mas tocou mal nela, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta no campo de defesa para Macaca bater Antônio Lupe. Meio que no susto, o Ramon acabou finalizando depois do cruzamento do Marcos Martins, não imaginou que a bola passasse pela defesa da Ponte Preta. Tiro de meta já cobrado pelo Luan. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, comecinho do jogo. A movimentação inicial da partida, placar de 0-0. Ponte Preta e Santo André, diz aí Tigrão. Partida muito equilibrada até agora, mas a melhor chegada foi do Santo André, um cruzamento do Minho. Tava feito o gol do Santo André, teve muito sangue frio. Ou uma pitada de loucura, é meio louco. O Apodilho chegou e deu uma pancada na bola contra o gol da Ponte. Lá no segundo pau, quase próximo da linha fatal. Ali para fazer o gol contra é muito fácil. Ele deu uma pancada para tirar, para que ela não se oferecesse para ninguém do Santo André. O goleiro já tinha ficado, o Luan. Ele deu uma pancada para cima, ela subiu, lambeu o travessão, foi para escanteio. Essa é a melhor chegada até agora do Santo André. Depois chegou de novo, sempre pelo seu lado direito, sempre nas costas do Yuri. Me parece meio escancarada a residência da viúva por ali. O Fabinho tem que ver que o Santo André não foi nenhuma até agora pela sua ponta esquerda e já foi 3 pela sua ponta direita em cima do lateral esquerdo da Ponte. Tem que ver o que está faltando por ali, que é o lado forte do Santo André. E se deixar assim, daqui a pouco a Ponte toma o gol com uma jogada nesse setor. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Juan Renato domina, soltando para Vini Locatelli. No campo de defesa ele abriu na lateral pela direita para Apodi. Apodi soltou pela meia direita. Apodi está jogando lá na frente, vem para a bola, perna direita, bate, levanta, meteu para fora pela linha de fundo. Apodi quase que permanentemente na segunda linha. E com o Dauan, uma espécie de lateral direita. Gleger Zorzin, comecinho da partida, sua opinião, até aqui 0-0, Gleger. A Ponte melhor lá pelo lado direito com a Apodi, né? E a cobertura o Dauan que tá fazendo. Agora, Batista, precisa ter uma alternância de lado, né? É claro que o Santo André tá jogando ali nas costas do Yuri. Então por que não botar pressão do lado esquerdo para tentar prender e tentar neutralizar as descidas do lateral Marcos Martins? É só encostar por ali, né? Cai um pouco mais ali, o Moisés um pouco mais espetado, também o Pedrinho pelo outro lado, para tentar ter essa alternância e dar o desencaixe de marcação. O jogo é muito equilibrado, né? E o jogo do Santo André é aquele mesmo de sempre, pegado e truncado.
Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Uma bola dividida e aí o jogador do Santo André sentiu, hein, Lupe? Sentiu, é o camisa de número 5, Léo Costa, na dividida com o atacante Paulo Sérgio, que saiu normal, sem nenhum problema, mas o grandalhão, camisa 5, Léo Costa, tá caído, o jogo tá parado. Mas acontece que o Paulo Sérgio é muito forte, né? É grandalhão o Léo Costa, mas o Paulo Sérgio é muito forte. O tranco dele não é fácil. Jogo paralisado no Majestoso. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. Chame no Zap 999471980. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso. Ponte Preta 0, Santo André 0. Olha, é o seguinte, 21 horas no Mineiro, tem Tombense Atlético. Aldeir do Campo Belo mostrou aqui uma foto do Zico, aliás, ontem foi aniversário do Zico. Alô, pessoal da Fazenda do Gilmar, da Vila Costa e Silva, o simpático Cleiton sempre com a gente. E uma pergunta para Antônio Lupe. Marcos Pessoa de Serra Negra. O Sérgio Carnielli pode concorrer à presidência da Ponte em novembro? Olha, Edu, poder pode, mas ele ainda depende, né? Ele estava afastado, saiu uma liminar onde recolocou o Sérgio Carnielli para participar, mas ele não tem direito a voto, mas não diz nada que ele não pode concorrer a algum cargo. É uma questão que envolve a justiça, que ainda está sendo alinhada pelos representantes e pessoas que estão aí do lado do Sérgio Carnielli, presidente de honra, mas que hoje não tem nenhuma interferência no futebol da Ponte Preta. E não deu mais pro Léo Costa, hein? Aquele tranco, né? Aquela dividida com o Paulo Sérgio ficou muito ruim. Ele, infelizmente, saiu contundido. Saiu Léo Costa no time do Santo André. Com a camisa na clavícula. Com a camisa de número 5, Léo Costa foi embora. 18, Paulo Roberto tá no jogo. Oi, Tigrão. Problema na clavícula, aquela deslocada, né? O médico tentou colocar ali, sabe quando desloca? Sai do lugar. E aí o médico do Santo André tentou dentro do campo, a fórceps, voltar no lugar, encaixar, é quando desencaixa, né? Isso aí tem muita gente que tem, ele já está sendo imobilizado, não conseguiu voltar, a dor é horrível, é quase que a dor do parto. O médico não conseguiu voltar no lugar, talvez tenha que passar por um procedimento em centro cirúrgico, mas não invasivo, apenas anestesiá-lo para que aí possa voltar, possa ser feita uma força maior e o jogador não sinta tanta dor. Uma pena, saiu no comecinho do jogo e foi uma fatalidade, ele bateu com o ombro nas costas do Paulo Sérgio, ele é que bateu e aí deslocou, tirou do lugar o ombro, a clavícula, né, junto com a omoplata, tirou o pescoço, tirou tudo. Domina, vem pro jogo Moisés, não conseguiu a penetração com 3 na marcação. Tira lá atrás o time do Santo André, placar de 0-0. A bola caiu com o Rony, ele dominou e recuou. Pois não, detalhe no ar. Só para ficar claro, esse Paulo Roberto não é o técnico que entrou. Paulo Roberto é um volante experiente. Só faltava, hein? Às vezes, né, o pessoal confunde, mas como é que o técnico entrou no jogo? Paulo Roberto passou pelo Corinthians, jogador experiente, agora disputa o Campeonato Paulista pelo Santo André. E durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina, sem sair do seu carro. Com total segurança, ligue no WhatsApp 3258-1970, 3258-1970, Churrascaria Sulina. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. O
eletrônico da Bandeirantes marcou 20 minutos. Olha o time do Santo André se manda no campo de ataque. Ramon recolheu o pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão, vem Luizão, tira, joga pra fora, pra linha lateral, é arremesso pela esquerda, campo de ataque. Tem um jogador do Santo André sentindo o pé, sentindo forte. O Luizão deu uma entrada para tirar a bola, acabou acertando o jogador da equipe do Santo André, que está caído, está sentindo, o jogo está paralisado. Antônio Lupi. É o atacante que corre ali pelo lado esquerdo, né? Acredito que é o 7, o Rony, jogador da equipe do Santo André, que dividiu com o Luizão, que foi na bola, só que levou a pior o jogador da equipe do Ramalhão. É ele mesmo, Rony, camisa de número 7, está caído, lateral para a equipe do ABC. E aí, hein, Gleger, achou que foi pênalti aí pro Santo André? Lance duvidoso, mas eu acho que não foi absolutamente nada. E pra você, Tigrão, achou que foi pênalti no Rony, do Luizão no Rony? Nada. O Luizão tira a bola limpinha e o Rony continua correndo, ele é que bate com o Luizão. O VAR, mas nem titubeou, nem piscou, não houve absolutamente nada, um choque, mas quem foi atingido foi o Luizão. Arremesso lateral é pela direita para o time do Santo André no campo de ataque. Vai para a bola, toma a posição Marcos Martins. Vai usar a força do braço, está autorizado. Time da Macaca todo recuado. Vem para a bola Marcos Martins, o lateral direito. Levantou a bola na área. Juan Renato vem de cabeça, tira uma, duas vezes. A bola caiu no campo de defesa. Vem Moisés rolando um pouco mais à frente. Ele tenta a passagem em cima da marcação. Paulo Sérgio volta para ajudar, recua para Yuri pela esquerda, tenta levar em cima da marcação, fica difícil para o time da Ponte, aliás era o Locatelli, acabou perdendo a bola, recupera. Detalhe. GG, avança pela esquerda, rolou na lateral para Palmieri, vem para fazer o passe na lateral, pois não, detalhe no ar. Vai lá, termina aí, Batista. Dominou, partiu, Rony entrou na área, saiu dela, bico esquerdo da grande área, partiu, levou em cima da marcação, cometeu a falta em Apodi. Lá dentro da grande área, falta para Macaca, pois não, pode falar, Tigrão. O Vini Locatelli dormindo, hein? A segunda dele no mesmo setor ali, setor esquerdo da defesa da Ponte, muito desatento, muito desconcentrado. Número 8 da Ponte hoje, a segunda que ele perde bizonhamente, perde por falta absoluta de atenção. A primeira deu um passe errado, aquele cruzamento que o Luizão precisou cortar e o jogador do Santo André se chocou nele. E agora mais uma, que ele tenta fazer o corrupio e perde a bola. E perde a bola próximo da grande área da Ponte. Tem que se ligar, hein? Ou se liga ou daqui a pouco vai pro chuveiro mais cedo. E vem se manda no campo de ataque. Moisés passou pela marcação, levou pela lateral da grande área. Desafio para tentar penetrar, porque a marcação é pesada do Santo André. Prevalece a zaga, mas do rebote aparece Yuri, domina pela esquerda, centraliza a jogada para Dauan, erra o passe. Tiraminho. Eu sigo com o giro do placar. 23, primeiro tempo, conferindo o placar. Majestoso Campeonato Paulista 2021. Ponte Preta 0, Santo André 0, Edu Pinheiro. Olha, meu amigo, Taça Guanabara, 9 da noite, tem Resende Fluminense de técnico novo, hein? É o Roger Machado, né? Ontem o Flamengo, equipe reserva 1-0 no Nova Iguaçu, e o Vascão da Gama continua a mesma coisa. Ontem Vasco 0, Portuguesa 1. Olha, um abraço aí pro Reinaldo Pereira Martins, de Monte Azul Paulista. Está no aplicativo radios.net. Vai mandando as suas mensagens. 971021493 é o nosso WhatsApp. Guarani jogou hoje em Ribeirão Preto, venceu por 1-0. Daqui a pouco Marcos Luiz dentro do jogo aberto com Edu Pinheiro, com a entrevista coletiva. Placar de 0-0. Lançamento, vem pra bola na área, saiu o goleiro Fernando Henrique. Reclamação de pênalti em Paulo Sérgio. A bola levantada na velocidade, está caído o jogador da Macaca. Tem VAR. Tem VAR.
pode pedir, o árbitro da partida pode pedir o VAR. Está caído, Paulo Sérgio está na área neste momento. Antônio Lupe, eu quero ouvi-lo. Primeiro vale ressaltar a recuperação de bola do camisa 20 do Renan Mota, que lançou o Paulo Sérgio, que dividiu com o goleiro Fernando Henrique. Eu tive a sensação que o goleiro tocou na bola primeiro e depois atingiu o Paulo Sérgio. Não sei se o árbitro vai chamar o VAR, mas foi um lance duvidoso. Sei não, hein, Batista, mas eu acho que o VAR vai ser acionado. Vamos aguardar, diria o guru lá de cima, no cume da montanha. Para você, Tigrão, foi pênalti aí no Paulo Sérgio ou não? Não, para mim não. Para mim o Fernando Henrique Gleger, vai... Zorzinho, você achou pênalti em Gleger? Para mim também não, Batista. Eu acho que não, o Fernando Henrique visa apenas a bola e não atingiu. Claro que tem o choque, mas não houve a intenção, para mim, absolutamente nada. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso. Ponte Preta 0, Santo André 0, Edu. Será que tem Patinho Gomes hoje também? 20 horas em Pelotas, Pelotas Internacional. 20 horas São José e Caxias, 21h30 Juventude e São José. É o Gauchão pegando fogo. Um abraço pro Xandão Fera e a Letícia curtindo a Rádio Bandeirantes. Muito Bandeirantes. E o craque do jogo ganha prêmio da Rádio Bandeirantes da Sulina. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido. E aí você vai pedir pelo WhatsApp 3258-1980 e retirar lá no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro. Aliás, por falar em fase vermelha, o Ministério Público vai pedir à CBF a paralisação do futebol no Brasil. É uma notícia que surge agora no começo da noite, em que o Ministério Público vai pedir, portanto, é um pedido, não é uma determinação, mas é um pedido para a CBF colocar o futebol em lockdown. Domina pela esquerda, o Yuri tentou a passagem, foi absorvido, tragado pela marcação que tira. Vem Minho, domina para o time do Santo André, levantou a bola na área, sai lá atrás, Luban. Pega firme o goleiro da Macaca. E aí, ô Tigrão, o que você acha dessa interferência? Interferência não, é um pedido do Ministério Público para colocar o futebol em lockdown. Qual a sua opinião do assunto? Eu acho que está correto. O momento é muito perigoso, é ruim para todos nós. Interfere no nosso trabalho diretamente. Mas imagine a Copa do Brasil que começa semana que vem. A Ponte já vai para Brasília, que está em lockdown. Aí tem time do sul do país que vai jogar em Manaus, com 3 conexões em aeroportos diferentes, claro, senão não seria conexão. A Copa do Brasil, fundamentalmente, com essas distâncias malucas, até acho que os regionais dá para se controlar melhor, porque não existe o uso de avião. Mas a Copa do Brasil começar agora é uma insanidade. E eu concordo com tudo aquilo que disse o Lisca, falando a respeito disso. Pelo menos a competição nacional, que expõe os atletas e todos os envolvidos ao uso de avião e a horas e horas em saguão de aeroporto e hotéis, ela deveria ser, pelo menos por enquanto, interrompida ou não iniciada. Agora os regionais eu manteria. E para você, Gleger, a sua opinião, você que jogou futebol, foi goleiro, esteve lá dentro, qual a sua opinião sobre o lockdown que será proposto pelo MP? Olha, Batista, eu tô com o Tigrão nessa. Eu acho que o estadual pode até manter, mas a Copa do Brasil realmente é uma loucura, né? Esses deslocamentos, tudo aquilo que o Lisca disse, eu tô de acordo com ele 100%. Acho que nesse momento
delicadíssimo que todos nós estamos vivendo. O mais importante de tudo é proteger-nos e, claro, né, proteger a vida de todos. A Ponte estreia na Copa do Brasil, quarta-feira, dia 10. Partida marcada para Lusiânia, em Goiás, uma vez que no Distrito Federal não tem condições, né, de realização de uma partida, está tudo em lockdown no Distrito Federal. Lusiânia é cidade satélite de Brasília. E apesar de estar fazendo parte do estado de Goiás, que lá é tudo misturado, né? Há uma conurbação. Então, mas a Ponte vai desembarcar no aeroporto Juscelino Kubitschek, onde, e aliás deverá ficar hospedado em Brasília, onde não há nem fase vermelha, lá é lockdown, que é um pouco pior. Então pensa bem no envolvimento. E a Ponte viajando regionalmente, foi a Novo Horizonte, estava treinando fechada em Itu, está com 4 jogadores afastados por Covid, para o jogo de hoje e para os próximos. Imagine uma viagem desse porte, e essa ainda é curta, é 1h25 de avião. Imagine você, viagens de sul até a parte norte. Eu acho que os estaduais poderiam ser mantidos e a Copa do Brasil será adiada. Domina, vem no campo de defesa, tentando puxar o contragolpe. O árbitro paralisa o jogo e vai dar cartão amarelo. O Pedrinho, que estava com a bola, o árbitro paralisa o jogo, fica reclamando com os jogadores de defesa da Ponte Preta. Não saiu o amarelo. Não saiu o amarelo, mas os jogadores da Ponte reclamam muito porque no lance anterior o Juan Renato fez uma falta, recebeu o cartão amarelo, primeiro do jogo para o camisa 4 da Ponte Preta, e agora os jogadores da Macaca queriam um cartão amarelo para o jogador da equipe do Ramalhão. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A Ponte cometeu um erro, a meu ver, né, de fazer jogos treinos. Tem a impressão de que isso, porque o jogo treino, o adversário não faz testagem. Esse foi o erro da Ponte, tá pagando caro por isso. Domina, vem pela direita, arranca no campo de ataque. Paulo Sérgio foi aterrado. O árbitro parou, marcou falta nele. É falta pela direita, Paulo Roberto quem cometeu. Não sai cartão, apenas a falta. Dauan, imprensa cobra, toca atrás pela direita, vem para Luizão, para Juan Renato. Ele recolhe, domina, soltando, ele volta para Luizão, volta no Juan Renato. Na armação da jogada, na frente para Renan Mota, atrás para Lucatelli, erra o passe. Passe mal executado, jogou torto e para fora, para a linha lateral. É no campo de defesa, arremesso para o time do Santo André. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame no zap 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon, 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 no majestoso. Ponte Preta 0, Santo André 0. E Leandro Borges narrou aqui, Botafogo 0, Guarani 1, gol marcado por Rodrigo Andrade aos 16 do segundo tempo. Um abraço para o pessoal lá do São Bernardo, parte de cima. Alô Gui e o Menegildo. E diz aqui a Rita Maluca, manda um abraço pro vovô Dadá. Ei, macaquinha safada, Edu. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Alô Ribeirão Preto, um grande abraço. Teve jogo lá, o Guarani ganhou do Botafogo 1-0. Daqui a pouco, comentário do Carlos Henrique, o bate pesado dentro do jogo aberto com o Edu
do Pinheiro. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no youtube.com/Carlos Batista. A bola para fora, para a linha lateral. O Santo André está reclamando uma barbaridade de uma falta que teria acontecido lá na frente. O árbitro nem tchum. Não marcou absolutamente nada. Depois, na sequência, marcou um arremesso lateral para o Santo André. Mas os jogadores do Santo André têm razão, porque o Dauan chegou forte em cima do jogador do Santo André. O árbitro não viu a falta e a bola continua com a Ponte Preta. Sai jogando lá atrás o time da Macaca. Bate de perna direita, Luizão levanta no campo de ataque. Santo André responde. Vem pra bola, dominou. Marino tentou levar, ficou difícil, ele recua. Toca pra Fernando Henrique. Bate de perna direita, levanta no campo de ataque pra Minho. De cabeça, errou a cabeçada. Juan Renato pegou pro time da Macaca. Entregando pela meia esquerda no campo de defesa. Vem Yuri. Recua lá pra dentro da grande área, vem Luan soltando pela esquerda, se manda no campo de defesa o time da Ponte. Juan Renato, Locatelli pela meia esquerda, vem pra Yuri, toca a bola na triangulação, chega Tauan, recua pra entrada da grande área, vem Juan Renato dominando pro time da Macaca, entregando pra Vini, Locatelli, ele gira em cima do próprio eixo, escapa da marcação, levanta a bola de perna direita pra Renan Mota, pisa na bola, arruma, recua, chamou Vini, Locatelli, prepara pra fazer a armação da jogada. Lento na saída, toca na frente para Renan Mota, para Paulo Sérgio, voltou para Renan Mota, entregou para Moisés, dominou, saiu da ponta, se enfiou pela meia na entrada da grande área, divide com a zaga do Santo André. A bola vai para fora, para lateral, Paulo Roberto, dominou a bola, não pegou com a mão, dominou com estilo. Paulo Roberto, e vem Locatelli, perna direita, lançou pra Apodi, vem pela esquerda, Paulo Sérgio bateu, tira o zagueiro, afasta, tira o zagueiro, jogadaça, chegou Apodi no fundo e cruzou pra trás, de pé direito, bateu pra fazer o gol, Paulo Sérgio, e aí Rodrigo tirou, meteu pra fora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. E essa bola tinha o endereço do gol na finalização do Paulo Sérgio. Rodrigo, no momento certo, se jogou na bola e evitou o gol da Ponte Preta. Macaca tem escanteio e Yuri na bola. Yuri vem pra batida do outro lado pela direita. Partiu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás. Rodrigo de cabeça para afastar. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Sai jogando outra vez. Vem Luan lá atrás da entrada da área. Levanta a bola comprida, espichada na ligação direta com o ataque. Tira, afasta lá atrás a defesa do time do Santo André. É arremesso lateral, é pela esquerda no campo de ataque. Vem a Macaca para cobrar. 37, primeiro tempo, 0-0. Yuri está autorizado, vai repor no campo de ataque pela esquerda, pouco além da linha demarcatória da metade do campo pela esquerda, ali próximo do banco de reservas do time do Santo André. Cobrou, Yuri cobrou mal, tirando o Santo André, bola levantada lá na frente do campo de ataque. Juan Renato é obrigado a tirar porque estava em cima dele o Ramon. É arremesso lateral, é pela direita, vem Marcos Martins para fazer a reposição. Time do Santo André jogando com camisas brancas, calções azuis. Time da Ponte todo de preto para enfrentar o Santo André. Autorizado Marcos Martins, toma posição pela direita, 0-0. Faz o lançamento para Minho no fundo do campo, ele domina, gira na perna direita, 2 a marcá-lo. Tentou rolar, errou, Moisés estava ligado, tira e afasta. Vai saída de bola errada, vem de novo. Palmeiras levantando o jogo pelo setor direito para Martins. Para Minho, saiu da marcação, bico direito na grande área, rolou para trás, preparou a batida. Giovanni Palmieri abriu pela meia esquerda para GG. Na área para Palmieri, sai lá atrás Luan. Vem derrapando contra a grama pega firme, sem rebote Antônio Lupi. Tranquilo o goleiro da Macaca na tentativa da finalização do camisa número meia dúzia, Giovanni Palmieri, que já passou pela Ponte Preta em 2019, mas não deixou saudades. Falei que a Ponte vai jogar pela tabela, né? O jogo até agora está mantido em Lusiânia. Não falei o adversário, é o Gama. Gama é o adversário da Macaca pela Copa do Brasil, primeira fase, jogo único em Lusiânia, em Goiás.
Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021 do Majestoso em Campinas. Ponte Preta 0, Santo André 0. Encerrado em Botafogo 0, Guarani 1 e Ituano 1, São Bento 0. O Adilson de Aracaju pedindo pra gente mandar um abraço pra família do Glauco Ferraro aqui de Campinas e para o Adriano Lopes, que está ouvindo lá no Canadá. Muito obrigado. Bandeirantes, Campinas e Ribeirão Preto. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente no rádio brasileiro. Comandoria do Pinheiro. Bola pela direita, vem lá atrás Goiano, de perto à direita, levanta Luizão. Chega, tira pro time da Macaca. Jogando pra Pedrinho, ele gira em cima da marcação. Difícil demais. Pegada muito forte em cima dele, é obrigado a recuar. Locatelli foi aterrado. Marcação do time do Santo André, falta cobrada. Time da Ponte vem para o campo de defesa, Luizão dominando, de perto à direita, faz o passe curtinho, entregando para Dauan, dentro do círculo central, ele gira e recua. Vem lá atrás, no campo de defesa, Luizão para fazer o passe, lançamento na frente para Renan Mota, deu na defesa, a bola voltou, o Renan Mota tocou de novo, por dentro para Pedrinho, tira, afasta o time do Santo André. Bola sobrou lá pela esquerda, se manda Rony, vai embora o time do Santo André. Ramalhão, recolheu Rony, pé direito, uma paulada, vai embora para fora pela linha de fundo. Bateu forte, mas errou completa e total a direção, ela saiu, é tiro de meta para Macaca bater. E pediu desculpa o camisa 7, o Rony, atacante da equipe do Santo André, pro Minho, quem entrava livre pelo lado direito. Foi Fominha, o camisa 7 do Ramalhão, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Luan. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 0-0, bola com o Luizão, ele recolhe no campo de defesa, recua para dentro do círculo central para Juan Renato, um zagueiro para o outro, Juan Renato domina, soltando para Vini Locatelli, jogando à frente dos dois zagueiros, ele toca pela direita para Dauan, mais aberto pela direita, recuando para Luizão, para Juan Renato, volta para Luizão, toque improdutivo lá atrás na zaga, no campo de defesa, vem Locatelli para fazer o passe lateral pela direita para Dauan, para Locatelli. Ele enrosca na marcação, chega pegando em cima dele GG, a bola foi recuada, vem pela direita Luizão, domina, tocou para Juan Renato, ele tenta a passagem pouco além da linha da metade do campo, erra o passe, recupera o time do Santo André, lançamento aberto na ponta pela direita para Minho, na cobertura vem Juan Renato, toca a bola para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita para o time do Ramalhão. 43, quase 44 do primeiro tempo, placar de 0-0. Vai para a bola Marcos Martins para fazer a reposição lá pela direita, está autorizado, toca a bola para Minho, ele domina, recua, vem, chama pela direita Marinho, prepara o cruzamento, desistiu, preferiu o toque no fundo, tocou errado e mandou para fora pela linha de fundo. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Primeiro tempo, placar justo, 0-0, o Tigrão. Justo porque o jogo é fraco e a Ponte joga mal, né? O meio de campo da Ponte não produz nada. O Renan Mota é o mais bem intencionado dos 22 que estão em campo. Todas que ele pegou, ele tentou rasgar a defesa com passe por dentro, mas errou. Mas está tentando, bem intencionado, porém executando mal.
mas é ousado. Ele pega a bola e tenta meter em profundidade. Não está acertando, não está tendo precisão. Fora isso, Dauan só para trás. E o Vini Locatelli me parece... Anote aí, Batista. Uma espécie de índio destro. Bola parada pela direita, campo de ataque, falta para Macaca bater Antônio Lupi. A falta em cima do Paulo Sérgio, o atacante usou o corpo e foi empurrado pelo zagueiro da equipe do Santo André. Quem tá na bola é o camisa de número 20, Renan Mota, uma das 7 contratações que a Macaca fez para a temporada. Vem bola na área do Ramalhão. Renan Mota vem pra bola para fazer a cobrança pela meia direita. A Ponte adianta suas fileiras. Partiu Renan Mota, levantou na área. A bola passa por Luizão. E vai embora para fora pela linha de fundo. Bola veio alta, caiu lá dentro da entrada da pequena área. Passou pela cabeça do Paulo Sérgio, que não conseguiu acertar, e passou também pelo Luizão. É tiro de meta para o Santo André. Jogadores do Santo André pediram o impedimento do Luizão, mas a jogada foi normal. Perde um gol claro o atacante Paulo Sérgio e também o Luizão. Tiro de meta, mais 2. O craque do jogo ganha prêmios aqui na Rádio Bandeirantes da Sulina. E durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido. O pedido é pelo WhatsApp, ligue 3258-1970, 3258-1970, e depois você vai retirar lá no estacionamento da Sulina, sem sair do seu carro. Churrascaria Sulina. Jogo parado, caído o jogador do Santo André, Antônio Lupi. Camisa número 11, o Minho, não entendi. Ele pôs o tornozelo na bola, a bola se perdeu pela linha lateral. Ele tomou uma bolada. Essa é a explicação do lance e tá caído. Finalzinho do primeiro tempo. Eu acho que o bico da chuteira do Renan Mota pegou, não pegou? Não pegou não. Foi o seguinte, a bola bateu no bico do pé dele e virou o pé para trás. A bola bateu muito na ponta do pé dele e virou o pé para trás. Dói uma barbaridade ali na junção, não é, do peito do pé ali com o início da canela, e tá na frente. Eu já tive isso daí, olha lá, onde foi jogada a água agora. Se fosse nas costas do pé, seria no tendão de Aquiles. Imagine o tendão de Aquiles da frente. O pé toma um tranco porque bate na ponta e vira ao contrário, aí dói, mas ele volta. O árbitro, termina o primeiro tempo, placar de 0-0, Ponte Preta e Santo André. Vem aí um intervalo inteligente, diferente no rádio brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, meu grande amigo. Lembrando que a Ponte, né, Lupe, atacou para o gol de entrada. Sim. Esse uniforme é o número 2, todo de preto, é isso? Número 2, o número 1 é o branco com a tarja preta. É porque o Santo André tem camisa branca, né? Então a Ponte, como mandante, deu a preferência para o visitante. Aliás, é roupeiro, conversa com roupeiro, né? Você sabe disso, né? Eles têm um grupo de WhatsApp. E para falar em roupeiro, o Robertinho foi vacinado, cara. Foi vacinado, mas ele não trabalha mais como roupeiro, né? Ele tá no almoxarifado, se não me engano. Tá, isso, mudou. Né? Mas tá todo contente. Ele trabalhava no Banco Itaú e o sonho dele é trabalhar na Ponte. Hoje o roupeiro da Macaca é o Casão. Casão. E o Rodrigo. Você pergunta pro Casão, todo dia, nego pedindo camisa pro Casão. Quanto é que costuma a camisa da Ponte, Lupi? Edu, você vai pagar ali em torno, da última vez que eu vi, entre R$150 é o preço da camisa. A mais cara é a número 3, né? Aquela em comemoração aos 120 anos. Mas é em torno disso, R$150, R$160 a camisa da Macaca. Bom, intervalo 0-0, Ninguém gente. falou, Edu. Oi? Ninguém falou. Ninguém falou. Ó, a televisão fez o seguinte, se foi um 0-0, depois o Tigrão vai explicar, né, como é que foi esse 0-0. A TV falou, ninguém vai falar, porque, como não teve gol, tem que chamar um cara que fez algum lance interessante, mas não teve, rapaz, pra tirar 2 lances aqui, vou te contar, hein. Leandro Borges narrou aqui, Botafogo 0, Guarani 1, gol do Rodrigo Andrade, a 16 do segundo tempo, e o Ituano ganhou 1-0 do São Bento. Oi, Gleger Zorzinho. Olha, Edu, teve aquele lance, o Apodi faz uma bela jogada, o Paulo Sérgio bate, né, travado ali pelo zagueiro, acho que foi o Rodrigo, né? Que travou ali. Foi o Rodrigo, joga para escanteio, né? Salvou, né? Exatamente, aquela bola tinha endereço, hein? Aquela bola lá, o Fernando Henrique, que já não tá, mas é bom goleiro, sou fã do Fernando Henrique, joguei inúmeras vezes contra ele,
Mas não tá mais com aquela agilidade toda. 37 anos, Fernando Henrique. Então, quer dizer, tinha endereço. A Ponte começou muito bem o jogo, né? Claro, o jogo muito truncado, né? Esse time do Santo André, nas mãos do Paulo Roberto, é um time que marca muito forte. Você vê que é aquele famoso time cascudo, né? Difícil, marca, né? Ataca sempre com muita força, com muita velocidade. A Ponte começou bem lá pelo lado direito, o Apodi dando umas chegadas legais ali, fazendo aquela válvula de escape, o Dauan fazendo a cobertura. A Ponte teve alguns problemas também na recomposição pelo lado esquerdo, onde o Santo André atacou um pouco mais, conseguia chegar com qualidade. Depois equilibrou o jogo, né? Passou ali aquela ânsia e tal, e depois dos 20, 25, o jogo deu uma equilibrada, deu uma esfriada na minha opinião. Os jogadores baixaram um pouco a intensidade, até porque início de competição, né? Início de temporada, isso é absolutamente normal. O que a Ponte precisa é ter um pouco mais de alternância, jogar pelos dois lados, né? A gente percebe, usa muito lá o lado direito. Agora, o Renan Mota começou a vir jogar aqui do lado esquerdo, ele traz uma certa qualidade, né? Um passe refinado. É bom jogador o Renan, em alguns momentos ele tenta infiltrar, tenta algumas jogadas um pouco mais agudas, ainda não encaixou aquela bola perfeita ali pro Moisés, né? O Pedrinho precisa entrar no jogo, hein, Pedrinho? Não participou de absolutamente nada. Como ele tá vindo por dentro para abrir o corredor pro Apodi, então o Pedrinho, o que ele faz? Ele vem por dentro e abre ali o corredor, mas participa muito pouco do jogo. Precisa entrar um pouco mais, se posicionar melhor, tentar uma tabela, tentar uma jogada de efeito. Ele é bom jogador, num contra um, ele sempre vai levar vantagem, né? E o Moisés, ali pelo lado esquerdo, apareceu um pouco mais. Precisa fazer alguns ajustes de posicionamento. Eu acho que os dois zagueiros lá atrás tá bem postados, bem controlados. Você vê que a Ponte, apesar de ter tido poucas oportunidades, o Santo André só teve aquele lance lá que o Apodi foi tirar, né? Que quase que põe pra dentro. No começo, né? Só foi aquele lance, exatamente. Do resto, tá controlado. Você vê que o menino Luan não fez nenhuma defesa, assim, né? O Santo André não chegou, por quê? Porque a primeira linha tá sempre muito bem postada ali. O Yuri ajustou também ali a recomposição e não passa mais apuro pelo lado. Então, Edu, é só o Fabinho organizar algumas coisas e a Ponte precisa daquela última bola, né? Aquela última bola. Locatelli precisa entrar no jogo, né? Deixa o Dauan ali na recomposição, sai um pouquinho mais para dar um suporte ali pro Renan, para dar um suporte pros homens de frente. Então, alguns ajustes. O jogo tá muito equilibrado, o 0-0 diz o que foi o jogo, mas precisa um pouco mais de intensidade para ambos os times, Edu, para que possa o jogo ficar um pouco mais movimentado. Porque a princípio tá aquele, né? Você vê, teve um lance aqui que acho que foi o Apodi, quase tava na intermediária e meteu a bola lá no Luan. Ou seja, o jogo tá muito lento, né? Precisa ter um pouco mais de emoção aí, um pouco mais. É só melhorar a intensidade. Se a Ponte melhorar a intensidade, começar a agredir um pouco mais, pode abrir o placar, Edu. A Ponte joga com Luan, Apodi, Luizão retornando, Juan Renato e Yuri, Dauan, Vini Locatelli e Renan Mota. Renan Mota fazendo a sua estreia do Japão. A comissão de frente, Pedrinho, Moisés e Paulo Sérgio. Cadê o Camilo? O Camilo foi testado positivo. Zagueiro Ryan também. Volante Barreto também e o goleiro reserva Pedrão. Entre todos os goleiros que a Ponte, dá um problema de goleiro aí, viu? Os quatro, Camilo, Ryan, Barreto e Pedrão, testaram positivo. Igor Vinhas, gripado, preservado. Olha o banco da Ponte, hein? Gabriel, goleiro. Thiago Lopes, da base, zagueiro. Leonaldi, volante da base. Lateral esquerdo, Jean Carlos, da base. Igor Maduro, volante da base. Atacante João Veras, você já conhece, veio da base. Tem o Papa Faye, tem o Bruno Michel, que veio do Figueirense, e o Thales, que veio do Brasil de Pelotas. Esse é o banco da Macaca, gente. Edu, sim. São 9 no banco, 5 formados na base da Ponte, né? Não conta o João Veras, porque ele foi formado no 15 e veio pro Sub-20, Então, são 5 jogadores que passaram aí desde Sub-17, Sub-20, no banco de reservas da Ponte Preta. E Ednei?
Zagueiro. Ednei teve uma entorse no tornozelo, informação que foi divulgada agora, antes da escalação da Ponte Preta, e por isso foi vetado do jogo o Luizão titular. Avisaram o Luizão que tem VAR? Eu acho Foi que avisado, sim, né? Eu acho que devem ter avisado o Luizão que tem VAR, porque senão a coisa complica pra macaca, né, Edu? Atenção, Luizão, tem VAR, hein? É isso aí, Lupe. 19h55, intervalo, já já o Tigrão. Ponte 0, Santo André também 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os Donos da Bola, a origem do esporte na Band. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Ok, 19h56, tem rede balançando. Ó, tá 0-0, mas ó, como destaque, a 37 minutos é o lance 2, né, Jorge? Lance 2, 37, a única emoção do primeiro tempo. Tem rede balançando. É bola! E vem Locatelli, perto da direita, lançou pra Apodi, vem pela esquerda, Paulo Sérgio bateu, tira o zagueiro! Afasta, tira o zagueiro! Jogadaça! Chegou Apodi no fundo e cruzou para trás, de pé direito, bateu para fazer o gol, Paulo Sérgio, e aí Rodrigo tirou, meteu para fora pela linha de fundo. É, gol de entrada, hein? A única emoção do primeiro tempo, é isso aí, 0-0. Quem vem agora, hein? Quem é que vem agora aí? Quem? Valdemir Gomes. O famoso Tigrão, e aí Tigrão, 0-0. Primeiro tempo abaixo da nossa expectativa, daquilo que esperávamos do jogo. Uma jogada profunda, uma jogada aguda do Ituano, logo no começo da partida. Cruzamento do Minho, que o Apodi conseguiu rechaçar com alto risco de fazer o gol contra. Deu um chutão para cima, muito próximo da linha fatal, poderia ter metido a bola para dentro. E mais nada a favor do Santo André. E a Ponte... uma jogada bem executada que o Apodi escora para que o Paulo Sérgio chegue batendo para fazer o gol, e ele chegou com imensa categoria, com a inclinação certa, pegando em cheio na bola, cabeça erguida, olhos abertos, mas ela desvia. Zagueiro do Santo André se projeta na frente na trajetória da bola, e eu tô com o Gleger nessa daí, acho que o Fernando Henrique não chegaria nela. Muito pouco para um primeiro tempo de duas equipes que fizeram, no ano passado, na estreia do Paulistão de 2020, um jogo de 5 gols no estádio Moisés Lucarelli, um deles, inclusive, do Luizão. Só que para o Santo André, ele estava lá, 3-2 para o Santo André, a Ponte teve na frente 2-1, tomou o empate e depois tomou o terceiro gol, com muitas falhas do seu sistema defensivo. Mas um jogo movimentado, cheio de oportunidades, com os goleiros trabalhando. Hoje os goleiros, meros espectadores, nenhuma defesa, né, do Luan, e também nenhuma defesa do Fernando Henrique. Um jogo muito picotado, muito tricotado no meio-campo, e a Ponte com um meio-campo hoje para lembrar alguns momentos do time nas mãos do Marcelo Oliveira, né? Luan pega a bola e toca para trás para o Luizão. O Vini Locatelli pega a bola, toca para trás para o Yuri ou para o Juan Renato. Então, uma doideira isso daí, né? Estamos revendo agora o lance do Apodi. Coisa de maluco que fez o Apodi, né? Coisa de maluco. A bola entra a linha da pequena área e a linha de fundo, a linha do gol. E ele deu um chutão, cara. Se vá um pouquinho mais baixo, ele rasga a rede. Coisa de maluco. Esse único lance a favor do Santo André, e depois o outro lance já descrito por nós aqui, a favor da Ponte.
Então eu vejo a Ponte com um sistema de articulação que não funcionou de forma nenhuma, apesar, não é, de que em alguns momentos a gente percebeu claramente a intenção do Renan Mota de dar profundidade ao time, mas ele não acertou os passes. Apesar de ter sido o único que foi vertical, apesar de ter sido o único que quando teve a bola tentou dar profundidade, ele na verdade não acertou os passes. E por não ter acertado os passes, claro que sobrecarregou de novo a defesa que o Santo André pegava e tentava vir para cima. Agora, os demais componentes de meio campo, Dauan e Locatelli, só para trás e para o lado, e sem nenhuma imaginação, sem nenhum poder de profundidade. Quem é que volta para tentar articular esse time? O Paulo Sérgio, que sabe jogar, que tem um bom toque de bola, que joga de cabeça erguida, que bate fácil na bola. Só que é o seguinte, isso é ruim para a Ponte, porque se ele dá alguma cadência quando volta, dá alguma qualidade, ele também deixa acéfalo o ataque, deixa a zaga adversária com muita tranquilidade, porque o Moisés está abertinho pelo lado esquerdo, o menino Pedrinho apagadíssimo nesse primeiro tempo, errou em todas as tentativas que fez, aberto pelo lado direito. Aí volta o pivô, que seria o homem, não pivô, mas o homem centralizado, que é o Paulo Sérgio, que a bola não está chegando, e aí a Ponte não incomoda a defesa adversária. Então, um 0-0 até agora no Moisés, que traduz com absoluta fidelidade. É um retrato sem retoques daquilo que foi o primeiro tempo. 0-0, ninguém mereceu mais do que isso. Eu espero que o jogo, que a performance de ambas as equipes suba, que melhore, que tenha uma evolução no segundo tempo, para que a gente tenha um futebol que dê para comentar. Você viu que o Gleger hoje comentou o primeiro tempo em 16,5 segundos, porque não tinha muito o que falar. Eu, que sou sobrinho neto do Rolando Lero, ainda meto aqui uns negócios para o meio. Mas é difícil captar lances de efeito de um jogo como esse para reprisar no intervalo, e é difícil encontrar nuances técnicas que inspirem o comentarista. Espero mais, muito mais, pro segundo tempo. Edu Pinheiro. Sim. Carlos Batista. Isso, vamos lá com você, o show vai continuar por enquanto. 0-0 vem o segundo tempo com ele mesmo. Carlos Batista. Deixa comigo, Edu Pinheiro, comandou um intervalo inteligente do Rádio Brasileiro, tudo pronto. Vai começar o segundo tempo, a saída de bola pertence ao time do Santo André, já que no primeiro tempo foi a Ponte Preta quem saiu jogando. Vai começar a etapa final, esperamos um jogo melhor, né? Primeiro tempo, um jogo modorrento, macambúzio, surumbático, um jogo embezerrado no Majestoso. O jogo não começa porque o goleiro está trocando as luvas. Olha lá, Fernando Henrique, veterano, 37 anos. Isso, né, Batista? O cara ficou 18 minutos lá embaixo, ouvindo a abobrinha. E aí volta, vem trocar a luva depois que está todo mundo pronto para começar o jogo. Fim do mundo também, hein? Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O jogo, o time da Macaca vai atrás de uma grande vitória. Jogo em casa tem que ser de vitória.
para valer aquele empate fora de casa diante da equipe do Novo Horizontino. O jogo mal começou, o Minho já está caído, inclusive está tentando tirar as chuteiras, hein, Lupe? E o Paulo Roberto ficou furioso, porque a gente tem ali 1 minuto e 15 do segundo tempo e o Minho machucou no finalzinho da primeira etapa. Ou seja, o Paulo Sérgio vai ter que parar o jogo para tirar o Minho e queima uma parada da substituição. Já fez uma. Então, com isso, o Paulo Roberto só pode parar o jogo mais uma vez por conta do novo regulamento. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Momentaneamente o Santo André com 10, Minho sendo atendido fora das 4 linhas. Domina lá atrás e Yuri carrega, rola curta, entrega dentro do círculo central. Vem Juan Renato soltando para Luizão, dali para Apodi, volta do lado direito do campo de defesa para Luizão. Ele carrega, batendo curtinho, entregando para dentro do círculo central para Juan Renato, para Locatelli. Voltou no Juan Renato para Yuri, dá uma estilingada, enfiou a bola para Renan Mota, passa por ele, vai para fora pela linha de fundo. Passe horroroso também. Olha lá, não vai dar pro Minho. 45 segundos de jogo e aí poderia ter mudado no intervalo. O jogo, portanto, paralisado para a troca no Santo André. E no intervalo não conta, né, essa parada para substituição. Por isso, o Paulo Roberto ainda continua furioso. Minho com a 11 foi embora. 21, Fernandinho, o atacante, está no jogo. Fernandinho entrando, portanto, no time do Santo André. Paulo Roberto Santos cuspindo marimbondos. Ficou extremamente irritado. Com razão, né? Com razão, né, Gleger? Exatamente, pô. Teve um tempo, ele deve ter perguntado 1 milhão de vezes pro Ninho se dava ou não. Não dá. Aí vai pro jogo com 30 segundos de jogo, pede a substituição. Aí tem que ficar muito furioso. Ele tem que saber que a dor é subjetiva. O cara pode ter feito um teste lá sem forçar muito. Ó, dá pra ir. Voltou, forçou um pouquinho mais. Voltou a dor. Não tem nada que ficar puto, pô. Dá um murro na cara do médico dele, então, Ou ele não sabe que a dor é subjetiva? Nada de violência, hein? Pelo amor de Deus. Pô, Tigrão, e você que é parceiro do Paulo Roberto, pô. Sai jogando lá atrás o time da Macaca. Luizão na entrada da grande área, uma saída perigosa, mas ele faz o levantamento, erra, tira Palmieri de cabeça, a bola voltou no campo de defesa. Jogo aéreo, jogo ruim. Juan Renato de cabeça, toca de zagueiro para zagueiro. Rodrigo domina para o time do Santo André. Bola aberta lá pela ponta direita para ninguém, vai para fora para a linha lateral. Tecnicamente, jogo horroroso. Na Saci Tintas tem Coral, tem Souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, Tigrão, fosse você o treinador, a Ponte Preta não fez a alteração. Você modificaria o time da Ponte para o segundo tempo, hein, Tigrão? Olha, pelo menos no intervalo não, porque eu ia olhar pro banco e ia dizer assim, pô, não jogamos nada. Mas vá assim mesmo que eu não tenho banco. E para você, Gleger Zorzinho, faria alguma alteração? Não, Batista, não mexeria. E o Santo André mexeu antes, né, do intervalo, mexeu no primeiro tempo por problema físico. Léo Costa saiu machucado, entrou Paulo Roberto. E agora, 1 minuto de jogo, teve que tirar o Minho e colocou o Fernandinho, 2 alterações. E vem o Santo André, bola levantada na grande área, sai lá atrás Luan. Antes do toque de cabeça do Ramon, Luan, goleiro da Macaca, saiu, pegou firme lá atrás e sem rebote, Lupi. Tranquilo, o Luan, que faz a sua segunda partida no time profissional da Ponte Preta, passou pelo Bragantino, Corinthians, vai, Batista. Pedrinho dominou pelo lado esquerdo, rolou para Moisés, tentou levar na frente, lá atrás, tira, afasta Fernando Henrique, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, o árbitro parou, marcou falta. Fernandinho, falta no Locatelli, o árbitro parou, marcou, sai jogando o time da Macaca. Detalhe. Do campo de defesa, Luizão vai recuar, recua tudo lá para trás para Luan, detalhe no ar. Só para o torcedor entender, o Paulo Roberto Santos pode fazer 5 trocas.
mas ele pode parar o jogo 3 vezes. Então ele tem mais 3 alterações, mas apenas uma paralisação para efetuar essas trocas. Domina pela esquerda o time da Macaca, vem embora com Moisés pela esquerda, bola rolada, aberta pela esquerda, vem pra bola Renan Mota, lançamento feito para Pedrinho, tira lá atrás, afasta a defesa do time do Santo André pelo lado esquerdo, a Ponte dominou, partiu, levou, Paulo Sérgio rolou, Renan Mota, chega, vem Fernando Henrique, por baixo, pegou firme, sem rebote. Com Moisés recuperando a bola, mas depois ele tinha até a possibilidade de cair e ganhar a falta, mas tentou dar sequência na jogada. O Renan Mota não conseguiu, a bola ficou nos braços do Fernando Henrique. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303, Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, Cirúrgica Popular. Domina pela meia esquerda, Renan Mota gira em cima do próprio eixo. Saiu da marcação, tocando para Lucatelli, para Renan Mota, para Lucatelli, voltou para Renan Mota, para Dauan. Domina e toca para trás. Matou uma opção de velocidade, recua no campo de defesa, vem na bola. Juan Renato para Luizão, ele lança na frente pela meia direita, vem dominando pela meia. Renan Mota e recua. São toques irritantes com essa bola de lado e para trás, de lado e para trás. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. O Renan Mota. Domina o time da Ponte, entrada na área, Podi, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, tira o zagueiro, a bola volta, domina, vem Dauan, recolhe, gira o corpo, saiu da marcação do GG, toca pela meia esquerda, do campo de ataque, Juan Renato, na velocidade, se manda pelo setor esquerdo para Moisés, para Paulo Sérgio, voltou pela meia, canhota, o time da Ponte ataca, vai para cima, vai com tudo, Dauan, para Renan Mota, jogou na entrada da grande área, tira Rodrigo. Mandou pra fora, pra linha lateral, em arremesso pra Macaca, diz aí Tigrão. Renan Mota é um jogador que tem uma boa bola parada e chuta bem. Eu acho que tive a impressão, por isso pedi o detalhe aí, ou observei o detalhe, de que ele começou o segundo tempo um pouquinho mais adiantado, trocando até um pouquinho de posição com o Paulo Sérgio. Tive a impressão, vamos ver nos próximos lances. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina. E vem a Ponte, dominou Pedrinho, rolou para Podi pela direita. Na hora de dominar e cruzar ou chutar para o gol, ele tropeçou nas próprias pernas e desabou o Antônio Lupi. É um lance que começou com o Apodi, tabelou com o Pedrinho, mas na hora da finalização do cruzamento, o Apodi acabou escorregando e machucou. Sente ali a perna esquerda, o Apodi, a região ali do tornozelo. O jogo tá parado, mas aparentemente está tudo bem com o Apodi, que errou o chute. Ele chutou o chão. E você vai saborear as delícias da Churrascaria Sulina. Peça pelo delivery 3258-1970 e depois você vai retirar no estacionamento da Churrascaria Sulina com total segurança. Domina, vem Marino tocando a bola para Fernandinho, levantou no campo de ataque para Rony, girou na perna direita, cruzou na área, tirou Luizão, afasta Podi, pegou o rebote, dominou, soltando para Pedrinho, ele gira em cima do próprio eixo, escapou da marcação, rolou na finta, falta. Fernandinho veio com tudo, cometeu a falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca no campo de defesa. Saiu a chuteira do Fernandinho, hein, Lupin? É o Paulo Roberto Batista, camisa de número 18, Paulo quem Roberto, fez a falta, isso, em cima do camisa 11. O Pedrinho saiu até a chuteira, tá colocando ali aos poucos. Falta para Macaca no campo de defesa. A meia dele tá furada.
Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Domina o time da Ponte, vem para o campo de ataque. Locatelli, recuando para Yuri pela esquerda, na frente do campo de ataque. Se manda abrindo lá pela ponta canhota. Paulo Sérgio sai da marcação, puxa um pouco para trás e rola ainda mais atrás em cima da linha da metade do campo para Juan Renato. Para Luizão, para Juan Renato, virou na meia esquerda para Yuri. Volta no Juan Renato para Locatelli, ele vem na vertical, lançou tentando penetrar na defesa, a bola tocou na defesa, voltou, Dauan, domina soltando pela meia esquerda para Yuri, sai da marcação, vem por dentro para girar em cima da marcação, toca recuando, vem para a bola para Juan Renato, se manda pela meia esquerda, vem na bola, Renan Mota levantou no campo de ataque, Paulo Sérgio de cabeça para Moisés, para Paulo Sérgio, vem na área, a bola voltou, a batida, Pedrinho, para fora pela linha de fundo. Pedrinho rolou a bola, rolou uma bola açucarada, boa demais para a batida, para quem vinha de frente, Paulo Sérgio, bateu por baixo, mandou por cima do gol, chuta de bico para fazer o gol, ele tentou bater por baixo, chapando, tirou, e vem de novo, se manda o time da Macaca, partiu pela esquerda, Moisés tentou o passe, erra o passe, em cima da marcação, tira, vem o time do Santo André no contra-golpe, bola aberta pela esquerda para Rony, dominou, encarou a Podi na lateral da grande área, soltou no fundo do campo, vai para Palmieri, chega para tirar, afasta Dauan, toca para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Ramalhão bater. Tentou fazer a proteção, camisa número 5 da UAM, mas se atrapalhou todo na bola e por segurança mandou ela pela linha de fundo. Santo André tem escanteio pela esquerda, quem vai para a cobrança, tá ali o camisa de número 2, capitão da equipe, Marcos Martins na bola. Marcos Martins vem para a bola para fazer a cobrança, bola curta, cobrou o escanteio curto para GG, pé canhoto, cruzou na área, chegou de cabeça, Marino toca para fora. Subiu, deu uma girada no pescoço, a bola pegou na quina da cabeça e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. O Marino não é grandalhão e estava bem posicionado no meio da defesa da Ponte Preta. Um leve desvio de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo, lado esquerdo, tiro de meta para o Luan. Na Sassi Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, Moisés encarou a marcação, saiu, rolou para trás e o corta-luz de Locatelli. Vem para Renan Mota, não conseguiu dominar, tocou, errou o passe, tira lá atrás Marino. A bola sobrou outra vez com o Renan Mota, que se esforçou e chegou para realinhar a jogada. Bola recuada, Yuri pela esquerda para Juan Renato, para Yuri. Na frente, Locatelli voltou para Yuri, para Dauan. Pela meia esquerda, domina o time da Macaca, placar de 0-0. E Yuri lançou pela meia esquerda para Locatelli, abriu para Moisés na lateral, Rente arrisca a lateral, ele domina, recua para Yuri pela esquerda, atrás para Juan Renato, ele se vira como pode, marcação muito próxima do corpo, toca e aí a bola foi recuada. Eu sigo com o giro do placar. 13,5, segundo tempo. Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Santo André 0. Olha, a Ponte dominou, Pedrinho entrou na área, foi bater, foi desarmado, tira. Afasta o zagueiro, mandou para fora pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. Mais uma vez o zagueiro Rodrigo foi quem chegou na hora certa para fazer o corte na tentativa do Pedrinho, que está indo embora com a camisa 11. Pedrinho 11 foi embora. 45, João Veras, atacante, está no jogo. Macaca tem escanteio. Escanteio para Macaca bater. João Veras já está no campo do jogo. É no gol do placar, é no gol da linha do trem. Vem para a bola, se prepara
preparando para fazer a cobrança. Renan Mota, arma a perna direita, está autorizado. Partiu, levantou, bola cruzada na área, subiu lá atrás. Rodrigo afasta, tira, joga para fora, para a linha lateral. E arremesso pela direita. Renan Mota estava por ali, teve pressa, já cobrou rapidamente a bola pela meia direita para Apodi, o último homem do time do Macaca lá atrás, na defesa, rolando pela esquerda para Juan Renato, pela meia canhota para Yuri, soltou para Dauan, passe errado do Yuri, a bola sobrou com o time do Santo André. GG faz o passe para Rony pela esquerda, ele se manda, vai embora para o campo de ataque lá pela esquerda para fazer o passe para GG, vai por dentro, pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Do Santo André! Santo André do coração. Na marca de 15 minutos passados, segundo tempo. Uma jogada que começou com o erro de passe do Yuri lá na frente no contragolpe. Desceu o time do Santo André. A bola com o GG. Ele iniciou a jogada rolando para a esquerda. Aí dominou Rony, voltou para GG na intermediária adversária. Ele carregou sem marcação e de perto a canhota bateu. A bola cruzada entrou no ângulo esquerdo superior do goleiro Luan. Um golaço do GG. GG camisa 10. Marca e abre o placar do jogo no Majestoso. Santo André 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E foi um golaço do GG que acertou um chute lindo no ângulo do camisa número 1 do Luan, que não pôde fazer nada, mas o que chama a atenção é a liberdade que o GG teve para finalizar. O Luizão, que era o mais próximo, estava a aproximadamente 4 metros do GG. Livre, marca um golaço no Moisés Lucarelli e abre o placar a favor do Santo André. Tá no placar do Majestoso, Ponte 0, Santo André 1. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80, Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Majestoso, Santo André 1, Ponte Preta 0. Olha, marcado aqui a participação da Ponte, estreia na Copa do Brasil, 11 de março, uma quinta-feira, 20 horas em Lusiânia. 10. Levantamento, vem o time da Ponte, dominou a Apodi, vai pra área, bateu pra fora! Inacreditável! Levantamento lá de trás. A bola foi levantada na área. Apodi dominou com o pé direito e foi bater. Rodrigo chegou sujando o jogo. A bola foi embora. Foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Apodi está caído, Antônio Lupi. A posição do Apodi era legal. Recebeu o lançamento, ficou de frente para o gol. Só que na hora da finalização acabou pegando mal na bola. Foi atingido na cabeça, pediu um pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Tiro de meta para o Fernando Henrique. E só para... Mudou, Edu. O jogo da Ponte é dia 10, quarta-feira. Batista. Corrigiu aqui. Oi, Gleger, pode falar. Só pra falar do gol do Santo André, né? Claro que não dá pra botar na conta do Luan, mas cometeu 2 erros, né? 2 erros de execução. O primeiro, a bola foi batida de muito longe, né? E ele não correu, né? Ele não andou. Ele saiu do ponto de partida e partiu pra bola. Ali, como a bola é batida de muito longe, dá tempo de você dar 2 ou 3 passos para partir para fazer a defesa. E o outro erro de execução tem que ir com o braço trocado. Ele foi com o braço de baixo. Não dá para botar na conta dele que foi realmente um golaço, mas cometeu esses 2 erros na execução dos movimentos.
Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai embora, o time da Ponte dominou, Renan Mota bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, lançamento na entrada da área, condição boa, legal, Renan Mota, pé canhoto na saída do goleiro, chuta de bico, meu filho, chuta de bico que faz o gol, ele inclinou o corpo e tentou chapar, a bola foi batida e foi pra fora, Moisés é quem fez o passe pra ele, Antônio Lupi. Não pode perder um gol desse, um jogador profissional, principalmente que veste a camisa da Ponte Preta, de frente pro gol, sem marcação. Ele, o goleiro, isolou, mandou a bola por cima, perde uma ótima oportunidade o camisa 20 Renan Mota. Já é a segunda bola que a Ponte teve a oportunidade de fazer o gol. Aliás, o jogo estava 0-0. Paulo Sérgio teve uma e agora novamente com o Renan Mota. Ô Batista. Oi, pois não, Edu. Uma perguntinha só. Quem passou pro Renan Mota agora foi o Moisés, certo? O Moisés que passou certo. Perdeu. No lance anterior, o Apodi perdeu. Quem foi que passou para o Apodi? Olha, o lance veio lá de trás. Eu tenho a impressão de que é o Renan Mota. Eu tenho a impressão de que é o Renan Mota. É um lançamento. Locatelli. Foi o Locatelli? Locatelli, né? Que passou para o Apodi que perdeu. Atenção, hein? Pintou! Pinta na Saci, pintou o gol de Edu. Gauchão, hein? Atenção, gol do Pelotas. Primeiro tempo, Pelotas 1, Internacional 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 minutos passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, majestoso, Santo André 1, Ponte Preta 0. Então é o seguinte, o Lupe corrigindo aqui, muito obrigado. Então é quarta-feira do dia 10 de março, o jogo da estreia da Ponte na Copa do Brasil contra o Gama lá em Lusiânia. Então dia 10, quarta, 15h30. Gama e Ponte, é isso aí. Olha, um abraço para o Cássio Duarte de São Félix do Xingu, lá no Pará. Tem mais gente aqui, o Alexandre Zupi Balista do Novo Chapadão, mas está em São José do Rio Preto. E o Alberto de São Paulo é favorável à paralisação do campeonato, mas as igrejas... E vem a Ponte, dominou Moisés, entrou na área, pé canhoto, cruzou, chega GG para tirar, reboteada, a bola sobrou, domina no campo de ataque, em cima do João Veras, abriu pela direita, vem para Dauan, na perna direita, recua, toca de volta, aliás é o Yuri, ele empurra o jogo lá pelo lado esquerdo, vem para Juan Renato, abrindo na lateral pelo setor esquerdo, vem para a bola para fazer o lançamento, chegou Moisés, tocou para Yuri, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento em cima da marcação, o árbitro parou, marcou falta. É lá na linha de fundo, é falta, é uma espécie de mini escanteio para Macaca bater. E a falta foi em cima do Yuri, que tentava fazer o drible, conseguiu e foi puxado pelo calção. Um mini escanteio, mas agora tem modificação na equipe do Santo André. O camisa 10 está indo embora, GG, autor do gol, e está entrando o 17, o Fraga. Fraga, volante com a 17, está no jogo e daqui a pouco tem um jogador que já passou pela Ponte que vai entrar no Santo André, o Thiago Marques, camisa número 20, atacante, já está prontinho para entrar, só confirmando essa alteração. GG, autor do gol com a 10, está fora. Fraga, que é volante, está no jogo. E tem mais um, o Paulo Roberto, vamos ver quem sai, é o 9, Ramon com a 9 vai embora e 20, atacante, Thiago Marques, está no jogo. Alterações no time do Santo André, eu sigo com você, diz aí meu caro Edu Pinheiro. Sim, olha o seguinte, um abraço então para o Márcio do Jardim Chapadão, a Sandra de Mauá e o Alberto de São Paulo. Ele é favorável à paralisação do futebol, mas as igrejas também precisam parar. Bandeirantes.
E durante o período de fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Quer ficar em casa e comer bem? Então faça o seu pedido delivery e retire lá no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro, com total segurança. E vem a Ponte Moisés, partiu na lateral da grande área, meteu a bola de perna direita em cima da defesa, Rodrigo tira e arma o contra-golpe, que é sempre muito rápido. Se manda pela direita, Fernandinho arrancou, vai individualmente, lançou na área pela direita, Fraga, pé direito, bateu, passa na boca do gol, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Fraga acabou de entrar e quase faz o segundo do Santo André, Antônio Lupi. Um contra-ataque mortal, eram 5 jogadores do Santo André contra 3 jogadores da Ponte Preta. O Fraga, camisa 17, recebeu e tentou tirar do Luan, tirou muito e pra sorte da Ponte, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. O telefone do delivery da Sulina, 3258 1970, 3258 1970. Churrascaria Sulina. João Veras, passe de calcanhar, passou lá pelo setor esquerdo, Locatelli bateu cruzado, a bola desviada, toca na rede, vai embora. É escanteio para Macaca bater. Lá do lado esquerdo, e o próprio Locatelli é quem pega a bola e vai para a cobrança do escanteio. Macaca perde 1-0 Santo André. Escanteio para Macaca, 25 minutos passados, segundo tempo, 1-0 Santo André. Locatelli, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área. Fernando Henrique vem de soco, afasta, tira Yuri, dividiu de cabeça, conseguiu ganhar, jogou na área. Chega Marcos Martins, afasta, tira, a bola voltou. Locatelli matou no peito, na técnica, dominou, rolou atrás pela meia esquerda, se manda, vai pro campo de ataque. Dauan matou a opção de lançar essa bola lá na frente, volta para Apodi, está dentro do círculo central, entregando pela meia direita para Moisés, ele vira a bola da direita para a esquerda no campo de ataque para Juan Renato, o zagueiro trabalha o jogo, entregando para Dauan, para João Veras, pela meia esquerda, se manda no campo de ataque, faz o passe de calcanhar para Yuri pela esquerda, volta pela meia para Renan Mota para fazer o passe por dentro para Dauan, pé direito, levantou na área para Apodi, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Ramalhão bater. Muito forte o lançamento pro Apodi, que se esforçou, correu, mas não conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. Tiro de meta pro Fernando Henrique. 26 minutos e 30 segundos passados, segundo tempo. Placar de 1-0. Time do Santo André vai ganhando o jogo no Majestoso. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Domina o time da Ponte, João Veras. Recolheu, virou na ponta direita para Paulo Sérgio. Dá um toquinho na bola para Renan Mota. Ele sai da marcação, recua. Vem pela meia direita para Apodi. Toca a bola o time da Macaca no campo avançado. Vem pela meia, Juan Renato, bola curta pela meia canhota para Yuri por dentro para Dauan, volta pela direita, Luizão, de perna direita, no campo de ataque para Apodi, de primeira para Renan Mota, para Apodi, tentou a arrancada, opa! É falta e vai sair cartão amarelo. É falta pela direita para Macaca bater. A falta em cima do Apodi. Quem cometeu foi o camisa número meia dúzia, o Giovanni Palmieri, que recebeu o cartão amarelo. É o primeiro cartão para jogadores da equipe do ABC Paulista. É falta para Macaca, lado direito. Renan Mota tá por ali. Vem bola na área do Ramalhão. 28 minutos passados, etapa final. Vem pra bola pela direita o time Ponte Bretano para batida, cobrança de falta, bola parada. Vai adiantando as suas fileiras o time da Macaca, momento de grande expectativa. Tomando posição pela direita, vem Paulo Sérgio para fazer o levantamento, Locatelli para fazer o levantamento, Vinícius Locatelli autorizado, vai pra bola, partiu, pé direito, cruzou por baixo, a bola viva, sobrou, João Veras dominou, rolou pra ninguém da Ponte. O passe foi legal, só que ele mandou nos pés do Rony. Ele arma o contragolpe, levantou no campo de ataque pela meia direita, falta. O árbitro parou, marcou falta em cima do Marcos Martins. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar.
álcool gel. E vem a Ponte, dominou, vem Renan Mota, pé canhoto, bateu em cima da defesa, a bola volta. A Apodi domina, soltando, centralizando a jogada para Dauan, para Locatelli, pela meia esquerda no campo de ataque para Yuri. Ele pisa na bola com 2 a marcar, ele é obrigado a recuar para Juan Renato, soltando para Luizão. Ele vem no corredor central, recebe na perna direita, solta o jogo um pouco mais à frente para Locatelli, atrás para Juan Renato, dominando, entregando para Yuri, virou na ponta canhota no campo de ataque, se manda, vem na bola Moisés, dominou, encarou a marcação, ajeitou na perna direita, preparou o cruzamento por elevação para Paulo Sérgio, ele não dominou, a bola voltou, Renan Mota bateu, a bola foi para fora pela linha de fundo. Tive a impressão de que o Paulo Sérgio atrapalhou o Apodi. Ou foi o Apodi que atrapalhou o Paulo Sérgio, hein, Lupi? Eu tive a impressão de que foi o Paulo Sérgio que atrapalhou o Apodi, porque se a bola passa para o Apodi, ele teria condições de finalizar. Foi um rolo danado, ninguém conseguiu a finalização. É falta para o Santo André. Fernando Henrique para a cobrança. 29, quase 30 do segundo tempo. Daqui a pouco tem jogo aberto. Edu Pinheiro vai comandar aqui na Bandeirantes. Vem na bola, Renan Mota. Tentou fazer o lançamento, vem lá atrás, tira, afasta Rodrigo. A bola levantada no campo de ataque. Vem na bola, Juan Renato. Em cima dele, Fernandinho. Chega, desafoga lá atrás pelo lado esquerdo. Vem na bola dominando, ajeitando Yuri para fazer o passe. Recua, toca a bola na zaga. Juan Renato ainda mais atrás. Recua na entrada da pequena área. Luan sai dominando com os pés para Juan Renato. 30 minutos passados da etapa final, placar de 1-0. Vai ganhando o jogo o time do Ramalhão. Domina pela direita no campo de defesa. A Ponte Preta tem que tentar uma estilingada um pouco mais forte. Vem pra bola, Renan Mota. Lançou na frente, erra o passe, tira lá atrás o Ramalhão. Vem Marino, domina, avança, se manda, vem por dentro, cortou um, virou, abriu pela esquerda para Rony, lateral da grande área. Recolheu o pé direito, cruzou na área, subiu Juan Renato. De cabeça, tira, afasta a bola, sobrou com Paulo Sérgio no campo de defesa, abriu na lateral pela esquerda para Moisés, ele puxa o contra-golpe no time campineiro. 1-0, tá perdendo o jogo, a Macaca vem com Dauan, domina dentro do círculo central, abriu na lateral pela direita para Renan Mota, ele sai da lateral, vem por dentro pela meia direita, articula, recua, chama Locatelli, toca atrás. Toque improdutivo, volta para Luizão, Luizão para Renan, vem para Juan Renato, entrega o jogo pela meia esquerda, se manda Yuri, vai embora para o campo de ataque, deu um tapinha na bola por dentro para Renan Mota, a bola voltou Yuri para Apodi, ele não conseguiu dominar, a bola passou por ele, saiu pela linha de fundo. Esse tipo de jogadinha aí com a Apodi não está dando certo hoje, a coisa não está funcionando, hein, Antônio Lupi? Não está funcionando e o Yuri ainda deu um passe forte, o Apodi estava em posição irregular e a Ponte mexe pela segunda vez. O técnico Fábio Moreno, Renan Mota com a 20 está indo embora, camisa 90, Bruno Michel com a 90 está no jogo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, falando da alteração e também do jogo. Ponte Preta perde 1-0, o Tigrão. O Renan Mota não aguentava mais, estava completamente extenuado, estava se arrastando em campo, saiu por isso, deu uma dinâmica razoável, uma estreia apenas razoável, mas não comprometeu. Agora vem Bruno Michel, que é um jogador de mais velocidade, mas não tem o mesmo toque de bola, a mesma qualidade. A Ponte abusa do direito de errar, tomou o gol para mim numa falha do goleiro, sim, mas também numa felicidade muito grande do GG, que acertou um chute com curva, um chute improvável, também teve todo o espaço do mundo, e depois que tomou o gol, a Ponte teve duas chances cara a cara, uma do Apodi e outra do próprio Renan Mota. Então, se perder o jogo, não adianta reclamar da retranca do Santo André. Não adianta reclamar do antijogo do Paulo Roberto. Santo André está na dele, faz uma boa partida, está bem armado. A Ponte teve duas cara a cara. Não fez, não pode reclamar com ninguém. Paulo Sérgio dominou pela esquerda, virou o jogo para Bruno Michel. Ele dá em cima da marcação, a bola reboteada, sobrou com a Apodi. Ele recua para Dauan, o time inteiro quase da Ponte no ataque. O Dauan toca lá atrás e vai começar de novo com o zagueiro.
Esse é um erro absurdo que a Ponte praticava quando da gestão técnica do Marcelo Oliveira. Domina, vem pela esquerda, placar de 1-0. A Ponte perde o jogo no majestoso 33 do segundo tempo. Dauan domina, soltando pela meia direita para Bruno Michel. Volta no Dauan. Ele recolhe, toca lentamente. Lenta e irritantemente. A bola pela meia canhota. Se manda aí Yuri. Rola no corredor. Vem para Dauan. Dauan para Bruno Michel pela meia direita. Trabalha na perna canhota. Faz o levantamento lá pela esquerda para Moisés. Dominou, ajeitou, virou pé direito. Bateu. Vai embora para fora pela linha de fundo. Soltou a paulada, bateu cruzado e de pé direito, a bola saiu por cima. É tiro de meta para o Santo André bater. E a bola saiu pela lateral, Batista, na inversão, bela inversão do Bruno Michel. O camisa de número 21, Moisés, finalizou, pegou mal na bola e ela saiu pela linha lateral que pertence ao Santo André. O craque do jogo ganha prêmio da Rádio Bandeirantes e da Sulina. Durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop da Churrascaria Sulina. Pit Stop Sulina. Como é que é? É fácil. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp 3258-1970 e retire no estacionamento sem sair do seu carro com total segurança. Churrascaria Sulina. Apodi cobra, arremesso lateral, vem para Dauan, sempre com toques para trás, recua para Luizão lentamente. A impressão é de que ainda tem umas 3 ou 4 horas de jogo, dá tempo, né? Se manda, vem para a bola pela esquerda, Moisés erra o passe, arma o contra-golpe. Fernandinho domina no campo de defesa para o Ramalhão, ele solta o jogo lá para a lateral, vem para a bola. Marcos Martins levanta a bola de volta pela meia direita, se manda o time do Santo André, Rony dominou, abriu lá para dentro da grande área pela esquerda, chega Marino, ele dominou pela lateral da grande área, recua pela intermediária adversária, pela esquerda para Palmieri, para Marino, Marino dominou, rente, arrisca lateral, meteu o pé direito, bola cruzada, sai lá atrás Luan, pega firme sem rebote. Oi! O Moisés acho que hoje voltou a perder as tábuas dos 10 mandamentos, e o Moisés sem as tábuas não é nada. Hoje ele voltou a ser o Moisés sem tábuas da temporada passada. Placar de 1-0, vai perdendo o jogo o time da Macaca em casa, lançamento do campo de ataque, vem João Veras. Olha, uns 3 ou 4 da Ponte em condições de receber, ele dá no peito do jogador do Santo André. Meu Deus! Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Luizão para Juan Renato, dentro do círculo central. Juan Renato para Paulo Sérgio, abriu na lateral pela esquerda, vem no campo de ataque Moisés, solta a bola, rola atrás pela meia, se manda no campo de ataque, vem para a bola para fazer o passe, Juan Renato por dentro, a bola veio pela direita, Dauan levantou para Apodi lá para dentro da grande área, houve um toque recuado, o Apodi estava impedido. Quando a bola foi lançada é que o protocolo pede que aconteça isso aí. O Bandeira tem que esperar a ação do jogador que está posicionado para quando ele tocar na bola aponta o impedimento. Mas não estava impedido não. Deu falta, Batista. Ele deu falta do Apodi. Deu falta. Deu falta do Apodi. Gleger Zorzin, 37. Placar de 1-0. A Ponte vai perder o jogo, na sua opinião, hein, Gleger? Olha, Batista, está muito difícil o jogo, porque a equipe do Santo André perde a bola, a recomposição é muito rápida. E eles se agrupam ali no meio de campo, fechando. Por isso que nós estamos vendo aqui o time da Ponte jogando toda hora para trás, com pouca opção na frente e pouca mobilidade, né? O João Veras não se movimenta, né? O menino que acabou de entrar agora, aí, o Bruno Michel, tá muito estático, aberto. Precisa de movimentação, tabela, né? Por isso que os volantes e os homens de criação não têm essa opção, essa alternativa por dentro. Olha lá,
A Ponte pega o Moisés também muito apagado, precisa se movimentar, buscar o jogo, vai nas costas dos volantes. O time do Santo André tem todos os méritos de estar vencendo a partida. Marcos Martins, pé direito, bateu cruzado, a bola foi desviada e vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Santo André bater. Pelo lado direito do ataque da equipe do ABC Paulista, a tentativa do Marcos Martins, a bola explodiu nas costas do Yuri e se perdeu pela linha de fundo. O Santo André vence 1-0 e tem escanteio. Escanteio para o time do Santo André, 39 minutos, etapa final. Vai para a bola para fazer a cobrança. Marcos Martins pela direita está autorizado. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu Juan Renato para afastar. A bola sobrou com o Bruno Michel. É um pega para capar ali, né? Uma discussão e tal. E aí houve uma falta, o árbitro marcou falta, campo de defesa para Macaca bater. É que chutaram a bola em cima do Bruno Michel depois que o jogo estava paralisado e lá vem a Ponte. Dauan levantou a bola na área para Bruno Michel, ele não conseguiu chegar. Fernando Henrique domina lá atrás para o time do Santo André. Placar de 1-0. A Ponte marca a saída de bola com Locatelli pela direita. Ele tomou, tocando para João Veras. Ele gira em cima da marcação de Marino. Toca atrás, entregando para Dauan. Abriu pela esquerda. Se manda no campo de ataque. Vem para a bola. Yuri dá um tapa com o lado interno do pé. Canhoto virou na lateral. Placar de 1-0. Perde o jogo. Vem Moisés. Ele domina. Bate de perto à direita, entregando, centralizando a jogada. 1-0 para o Santo André. A Ponte ataca. Vem Apodi. Rolou no fundo para Bruno Michel, passe errado, mas tira lá atrás, afasta o zagueiro, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, toma posição, Apodi, cobra, tocou para João Veras, ele foi dominar, falta nele, atingir o tornozelo, grita, reclama, é falta em João Veras, falta lateral da grande área, uma falta perigosa para Macaca bater. O Paulo Roberto, camisa 18, que entrou ainda no primeiro tempo, não perde viagem, é a terceira falta que ele faz, mais dura, dessa vez em cima do camisa 45, João Veras. Mais uma vez um mini escanteio, dessa vez pelo lado direito, é falta a favor da Ponte Preta. 40, quase 41, vem para a bola Locatelli, são dois homens na composição da barreira, é momento de grande expectativa, a Ponte vai para empatar o jogo, autorizado Locatelli, pé canhoto, e Yuri é quem bate, pé canhoto, bateu, a bola desviada, vai embora, para fora, tira Rodrigo, a bola saiu em escanteio. Escanteio para Macaca bater. É a terceira que o Rodrigo salva o Santo André. Macaca tem escanteio e Yuri na bola. E Yuri cobrou o escanteio. Pé canhoto levantou na área. João Veras toca de cabeça. Ela vai embora para fora pela linha de fundo. Ele pedia escanteio. O árbitro deu tiro de meta. A bola pegou por último no João Veras. Cabeçou ali com as costas. O camisa 45 foi cara de pau. A bola pegou por último nele. Tiro de meta para o Fernando Henrique. O João Veras é aloprado, né? Aloprado. João Veras é um jogador aloprado. Se der certo, poderia fazer até um gol de costas. Mas não deu certo. É tiro de meta para o Santo André. E tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Simples assim? E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. O Edu Pinheiro já ele vem fazendo aí um mexido com os caras que estão na transmissão do jogo da Macaca. E o jogo aberto aqui na Bandeirantes é super legal com o Edu Pinheiro. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Tem jogo ainda, né? Tem jogo. A Ponte Preta, o pulso da Ponte ainda pulsa. A Ponte pode pelo menos empatar a partida, mas o próximo jogo é contra o Corinthians, que é sempre difícil enfrentar um time grande da capital.
Então o ideal seria a Ponte vencer essa partida. Mas já estamos com 44 minutos, dá tempo. Mas tem que reagir urgentemente, tem que abandonar a letargia e a lentidão e partir para a velocidade. Dauan chega dominando, ele não conseguiu, na sequência perdeu, tirou Marino. E vem o time do Santo André, Marcos Martins virou o jogo lá pela ponta direita para Fernandinho. Ele tenta em cima da marcação para fazer o passe, conseguiu para Marino na tabela, voltou Fernandinho, reclama da falta, o árbitro não marcou. E vem no contra-golpe o time da Macaca. Chegou Bruno Michel, lançou pela direita para João Veras, para Apodi. Ele domina, tenta a arrancada, vai para o solo, falta. O árbitro parou, marcou falta. Bico direito da grande área, falta para Macaca bater Antônio Lupi. Mais uma em cima do Apodi, que reclama com o João Veras, que deu o passe muito próximo ao corpo do Apodi. Para sorte ele conseguiu fazer o domínio e sofreu a falta do Rodrigo, camisa número 4. Mais uma oportunidade que a Macaca tem em jogada de bola parada. Vai para a bola, Ponte para empatar o jogo, 45, a placa não subiu. Acho que mais 4 é falta. Vem Yuri, 44 minutos, está autorizado a arma, aperta a esquerda para a batida. São 4 homens na composição da barreira, 2 homens na composição da barreira. 4. A Ponte coloca 4, 5 lá dentro da grande área. Autorizado, o meu coração está pedindo gol. E Yuri Pecanhoto bateu mal. Ele até esconde o rosto com a camisa, vai bater mal assim lá na China. É tiro de meta para o Santo André bater. Ele já tinha feito isso na falta anterior, achou que ia dar certo novamente, só que não logrou êxito. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o Fernando Henrique. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0, olha o Santo André, bola no ataque, vem Fernandinho, dominou, Pecanhoto vai fazer, bateu pra fora! Pra fora pela linha de fundo, Fernandinho, inacreditável o gol que ele perdeu. Dominou, olhou a colocação do goleiro e tirou batendo no goleiro e também do gol. É tiro de meta para Macaca bater. Eu acho que no jogo aberto a gente vai fazer um novo quadro. Qual o gol mais perdido? Se foi o do Renan Mota ou do Fernandinho, que de frente para o Luan desperdiçou a chance de matar o jogo. E vai sair um cartão amarelo ali, ó. A falta no Apodi. Tomou cartão amarelo, camisa número 17, Fraga. Falta feia. E vem, foi Paulo Roberto? Paulo Roberto, camisa número 18, mais uma, né? Na quarta ele recebeu o cartão. Bola parada pela direita, Locatelli vem para a batida, 46 minutos. Autorizado, vem para a batida, vai para a bola, Locatelli, pé direito, levanta em cima da marcação. No rebote, a bola sobrou com Yuri, Pecanhoto levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Rodrigo. A bola caiu pela direita no campo de defesa, Fernandinho tenta puxar o contra-golpe, mas erra o passe. Yuri pegou, dominou com dificuldade, falta nele, marcação muito próxima do corpo. É falta do Thiago Marques. Bola parada pela esquerda, vem o time da Macaca para a batida. 47, quase 48. Vem para a bola para dominar pela direita no campo de ataque. Locatelli rolando curtinho, entregando para Bruno Michel. Se manda no campo de ataque, recolhe, saiu da marcação, puxou para perna canhota, levantou, bola cruzada na área. Vem para a bola, domina pela esquerda. Moisés gira e escapou o pé direito, levantou, cruzou na área para João Veras, subiu lá atrás, Rodrigo afasta, a bola volta, reboteada, Vinícius, Locatelli dominou e chutou para Dauan, para Yuri, enfiou a pé canhota, levantou na área, Paulo Sancho de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo. A bola saiu, Fernando Henrique apenas acompanhou, ela foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Santo André. Cabeçada fraca do camisa número 9, Paulo Sérgio, na entrada da pequena área. O Fernando Henrique apenas acompanhou a saída da bola, não tem pressa, o Santo André vence 1-0. 1-0 para o time do Santo André. Gol acontecido no segundo tempo.
Depois de empatar em 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o time do Santo André fez o gol. A Ponte vem lá atrás, Apodi ficou, Rony veio em cima dele, dominou e partiu. Levou o Santo André, vai para a linha de fundo. Ele puxa na perna direita, passa o pé em cima da bola, puxa a marcação, recua, toca pelo lado esquerdo, vem para Marino. São 3 a marcá-lo, tira, afasta Apodi. A bola tocou no jogador do Santo André, apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o jogo. Paulo Roberto Santos, que um dia foi chamado de Luxemburgo do interior, vibra com a vitória do seu time, o Ramalhão, por 1-0. Termina a partida e vem aí, na sequência, o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Edu Pinheiro. Oi, Lupe. Oi, Edu. Renan Mota. Acabei chutando embaixo da bola. Só quem tá ali dentro sabe como é que é, mas infelizmente acabei errando. Continuar trabalhando, treinando ali para no próximo poder fazer o gol. Ele que perdeu um gol claro no segundo tempo, poderia ser o gol de empate da Macaca, mas isso não aconteceu. O Santo André venceu pelo placar de 1-0. Vamos ouvir o GG que marcou o gol, né? Um golaço de fora da área, pegou bem na bola, tinha muito espaço para bater e gol que deu a vitória ao time do Santo André. Muito feliz, graças a Deus eu pude ajudar meus companheiros com um gol hoje. Toda honra e glória de Deus, sou muito grato a Deus por tudo que Ele faz e hoje eu pude ajudar meus companheiros com um bonito gol. Ali no lance ali eu pude ter um pouco de tempo para ver, né, o posicionamento dele e graças a Deus eu acertei um bom chute. Esse é o GG que marcou o gol do Santo André. A Macaca volta a jogar domingo às 11 horas da manhã contra o Corinthians na Neoquímica Arena, Edu. Pessoal, são 20h56, já vamos entrar com a Voz do Brasil no AM, você que acompanha no radinho, no famoso radinho, enfim, no AM 1170, você também de Ribeirão Preto, AM 1270, vamos entrar com a Voz do Brasil daqui a pouquinho. E vamos continuar pela internet, no nosso jogo aberto, com os nossos quadros, o craque do jogo, tem a coletiva aí do Fabinho Moreno, tem também o gabarito do jogo, analisando jogador por jogador. Olha, o Guarani Ribeirão Preto ganhou, hein? Botafogo 0, Guarani 1 e a Ponte perdeu 1-0 majestoso. Situação da Ponte no grupo B, São Paulo tem 4, Ferroviária 4, Ponte tem 1, São Bento nenhum. Justamente esse ano que a Ferroviária resolveu, né, pegar e investir. Cajá jogando muito bem, belo time da Ferroviária, empatou com o Santos com a equipe de meninada, mas foi um bom resultado. Ferroviária aqui na estreia ganhou da Inter, aqui o jogo foi aqui em Campinas, e o São Paulo parece que tá afim também, né? São Paulo goleou a Inter em Limeira, tá com 4 pontos, é isso aí. E no grupo do Guarani está no grupo D, o Mirassol tem 4, o Guarani tem 3, o Santos tem 2, o São Caetano nenhum, São Caetano com um jogo a menos. Lembrando que segue o Paulistão esse final de semana, a Ponte joga, aliás, domingo também, outra jornada dura aqui, hein? 11 horas, Corinthians e Ponte, 11 horas, hein? Corinthians e Ponte.
E às 15 horas do domingo, Guarani e Red Bull Bragantino. Lembrando que o jogo da Ponte pela Copa do Brasil é dia 10, era 11, antecipou para o dia 10, quarta-feira, em Lusiânia, Gama e Ponte. É isso aí. Ministério Público encaminhando ofício à CBF, sugerindo paralisação do campeonato. O buchicho está formado, muita gente concorda com isso, a paralisação, principalmente com a Copa do Brasil, muitas viagens. E ontem o Lisca, técnico do América, meteu a boca Ali foi para a rede social o depoimento dele, dizendo que o campeonato tem que parar, porque a Copa do Brasil é uma loucura. Muita viagem, muito aeroporto. E você vê a Ponte, né, Lupe? Covid tem o quê? Tem o Camilo, o Ryan, o Barreto, o Pedrão. Casos positivos, né? Barreto, Sim. Camilo, Pedrão e Ryan. O Igor Vinhas e o Guilherme, eles testaram negativo. Porém, eles tiveram sintomas, a perda do olfato e do paladar, que é característico do Covid-19. Então, a Ponte classificou como se fosse um falso negativo. Mas amanhã termina o prazo de isolamento desses dois atletas, pelo menos o Gui e o Igor Vinhas voltam a treinar nesta sexta-feira, Edu. Ok, vamos entrar então pela... Não? 20h59... Bom, vamos lá, 1-0, perdeu o Santo André. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, por gentileza. Partida muito ruim da Ponte, mereceu a derrota, teve duas boas oportunidades no segundo tempo e mostrou muita imperícia para fazer o gol cara a cara, uma com o Apodi, outra com o Renan Mota, errando passes, alguns jogadores tropeçando na bola. Tenebrosa atuação da Ponte, justo resultado para o Santo André, que foi uma vez e foi competente, meteu na rede. Péssima apresentação da Ponte, preocupante para a sequência do campeonato, Edu. Perfeito. Podemos seguir, ô Tigrão? Teve uma mudança, me desculpe, a Voz do Brasil, então, é 22 horas, né, Joelson? 22 horas, a Voz do Brasil. Ô, Gleger, por gentileza. Não, eu só queria... Você lembra, antes de começar a partida, eu disse um detalhe sobre essa equipe do Santo André. Time que marca muito forte, que joga aquele famoso time cascudo, né, truncado. Sabe quantas faltas a Ponte fez ou não? No jogo inteiro? 5. Sabe quantas o Santo André fez? 24 faltas. Ou seja, o jogo ficou truncado, né? A Ponte, na minha opinião, jogou muito mal. Precisava ter algumas outras alternativas, impor um pouco mais de velocidade, um pouco mais de intensidade. Está enfrentando um time que marca muito, né? Então, se você não tiver algo a mais, se você não tiver uma intensidade maior do que o seu adversário, dificilmente você vai ganhar. Dificilmente você vai ganhar. Nós vimos sim o time muito organizado, as linhas muito fechadas, povoava demais. O Santo André perdia a bola, voltava todo mundo atrás da linha da bola, e aí a Ponte ficou, né? Olha, a Ponte terminou a partida, Edu, com 71% de posse de bola, trocou 605 passes e teve uma precisão no passe de 87%. Claro, eu tocando do lado e para trás, do lado e para trás. Por quê? Claro que tem muito essa característica em alguns jogadores, né? Que às vezes é aquela falta de competência, né? Aquela falta de acreditar naquele passe um pouco mais agudo, né? Para frente, tentando. Eu gostei muito do Renan Mota, acho que ele foi, para mim, um jogador muito lúcido, claro, mas cansou, né? Cansou e estava muito marcado também. Mas eu acho que uma derrota amarga para a Ponte, viu, Edu? Tinha tudo para vencer, não dá para ficar reclamando, como disse o Tigrão, porque a Ponte teve oportunidades para reverter o resultado, para fazer o gol. Aquele do Renan Mota foi impressionante, né? Se faz o gol ali, a história do jogo poderia mudar. Mas é complicado, é aquele jogo difícil, Edu. Você toma um gol da forma com que tomou a Ponte, e eu vou repetir aí para às vezes o ouvinte não ouviu ou não entendeu. O lance do gol do Santo André, eu não vou colocar aqui na conta do Luan totalmente, porque foi um belo chute, né? O GG acertou um belíssimo chute, mas muito longe, né? Muito longe. Não foi um chute tão forte, foi sim colocado. Os dois erros cometidos pelo Luan, erros de execução. Primeiro, ele parte ele não anda, né? Da onde ele tá, ele parte. E aí você, quando tá muito longe, dá para você dar 2, 3 passos e partir. Você ganha uma amplitude maior, né?
E o outro erro dele foi que ele vai com a mão de baixo. Tinha que ter trocado o braço, usado ali naquele lance a mão direita, que a impulsão é maior e você consegue alcançar muito mais alto. Então acho que foram esses 2 erros cometidos, erro de execução, mas não dá para tirar o mérito também do GG, que fez um golaço. Derrota amarga da Ponte, viu, Edu? Poderia aí pelo menos, no mínimo, ter empatado, mas infelizmente parou aí nesse time de muita marcação e nesse time cascudo, que é bem treinado, diga-se de passagem, pelo Paulo Roberto. Pessoal, vamos para o nosso jogo aberto, hein? Hoje, Botafogo 0, Guarani 1 e a Ponte perde no majestoso 1-0 para o Santo André. Então, mudança, vamos para só 22 horas para a Voz do Brasil, 21h04. Na Bandeirantes, o craque do jogo. É verdade, vamos então para o craque Sulina, Churrascaria Sulina e o craque do jogo. Gente, durante o período da fase vermelha em Campinas, a Churrascaria Sulina, para atendê-lo com segurança, criou o Pit Stop Sulina. Acesse o menu online sulinachurrascaria.com.br/menu e faça o seu pedido pelo WhatsApp 3258-1970. 3258-1970 e retire no estacionamento da Churrascaria Sulina sem sair do seu carro, com total segurança. Você vai saborear as delícias da Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. Olha, um abraço pro Emílio, pro Matheus, pro Rafael. Olha só o menu da Sulina, hein? Assados grelhados, tem frango assado, cupim com molho a escolher, joelho de porco, canela, costela, aliás, é uma costela janela. Costela janela, mas num horário desse, 9 e 5 da noite, os defumados brisket, fatiado, frango sentado na cerveja, costelinha barbecue, linguiça artesanal Sulina e várias guarnições. A Sulina é uma delícia. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas.